Área da odontologia, né? Eu preparei aqui alguns slides só para a gente direcionar uma sequência, né, do nosso treinamento, mas o ideal mesmo é que realmente vocês façam perguntas, tirem suas dúvidas, né, com relação à utilização dos nossos equipamentos quando a gente está falando aí da ROF, né? Eu tenho certeza que esse ano, na CIOSP, nós vamos ter, além de muitos dentistas, nós vamos ter os profissionais da área da estética que estão muito interessados. Vocês devem saber que eu trabalho já, né? Eu dou aula em duas universidades e foi feita uma grande divulgação para esses profissionais que são profissionais da área da saúde estética. Então, enfermeiros, né? Biomédicos, hoje, inclusive, várias esteticistas que estão atuando hoje dentro da área da harmonização facial. Eu queria falar um pouquinho sobre essa diferença, sabe, gente? O pessoal me pergunta muito, muitos alunos, inclusive, me perguntam isso, mas qual é a diferença da harmonização facial para a harmonização orofacial, né? A ROF, na verdade, quando a gente fala de ROF, a gente está falando de harmonização orofacial. Isso é um braço, uma vertente exclusivamente para o dentista. Quem pode trabalhar com harmonização orofacial tem procedimentos que outros profissionais não podem fazer, né? Alguns procedimentos, inclusive, que são mais invasivos. Mas aí acabou que, como a harmonização orofacial ficou conhecida, então criou-se aí o nome de harmonização facial. A harmonização facial já é uma área bem ampla, né? Ela já pode ser utilizada e é utilizada por muitos outros profissionais. Então, é muito importante vocês entenderem isso, né? Então, às vezes as pessoas se confundem um pouco. Ah, mas só quem pode fazer ROF é dentista. É verdade. Só quem pode fazer ROF, que é harmonização orofacial, é o dentista. Mas dentro do mercado, assim como um todo, as pessoas acabam utilizando esse nome, tá? Então, às vezes é comum uma pessoa que não é da área, que não é odonto, ou da área da odonto, falar, eu faço ROF. Na verdade, ela não faz ROF, ela faz harmonização facial, que isso já é uma matéria, inclusive, inclusa dentro das pós-graduações de estética. Então, vocês não estranhem, né, gente, quando as pessoas usam esse termo, porque é um termo comum. Então, assim, fulano não é dentista, mas está falando que faz ROF. Então, na verdade, é porque faz mesmo. E dentro da harmonização facial, muitos procedimentos são iguais o que se faz na ROF, né? Que são essa parte, principalmente dos injetáveis, dos equipamentos de alta, que são os lasers de alta. Então, hoje, a harmonização facial, ela abrange toda essa área. E como que a gente está ali no meio? Nós estamos ali fortemente com a parte do laser de baixa intensidade, que é um dos recursos mais importantes que a gente tem para poder trabalhar, potencializar os tratamentos da ROF e também da harmonização facial, tá? Eu não sei se todo mundo já sabia disso, mas eu achei importante porque é uma coisa que muita gente acaba me perguntando, e aí o pessoal fica um pouco confuso. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para a gente seguir aqui uma sequência. Todo mundo está vendo a minha tela? Sim. Então vamos lá. Eu coloquei aqui para a gente entender como que a MMO ela se encaixa bem fortemente na harmonização facial, né? Então, o nosso foco, com certeza, é trabalhar não só com relação na harmonização com o laser de baixa, mas hoje, atualmente, também, eu não sei se todos sabem, mas o jato de plasma, ele é matéria, ele é fortemente colocado no mercado como um dos recursos da harmonização facial. Hoje a gente consegue trabalhar não só o preparo da pele para fazer procedimentos injetáveis, como também utilizar ele como sendo uma técnica mesmo, né? Então, nós temos equipamentos importantes para ser encaixado aí dentro da harmonização. Eu acredito que aqui todos já me conhecem, não sei se tem alguém que é novo, né? Eu sou a professora Sandra Costa, eu trabalho com estética há mais de 25 anos, sou docente da pós-graduação em estética avançada há 17 anos.
Tenho formação na área de laser, né, habilitação em laser, e sou consultora técnica da MMO. Eu acredito que esse ano está indo para uns 9 anos que a gente está trabalhando juntos aí, né, de consultoria com relação aos equipamentos. E a harmonização, então, é isso que eu quis falar, né? A harmonização, a orofacial é uma área muito focada para o odonto, mas é bom que a gente esteja preparado para atender outros profissionais que com certeza vão estar lá. E é um campo muito fértil, é um campo hoje que a gente consegue integrar várias tecnologias que nós temos para combinar esses tratamentos. Eu percebo nos congressos e às vezes olhando alguns vendedores, que há às vezes um pouco de dificuldade nessa integração dos nossos equipamentos com relação à área da odonto, né? Eu espero que eu possa ajudá-los para quem tem essa dificuldade. Certo? O Clóvis quer falar alguma coisa com relação a isso, Clóvis, antes de eu começar os equipamentos? Sandra, apenas complementar o que você comentou no início, né, acerca do CIOSP e a sua pegada para a harmonização facial. Isso é uma grande verdade, porque se a gente olhar assim de fora, Galderma e Renova detêm grande parte da parte instrução de disseminação de conhecimento durante o CIOSP. São os maiores estandes na harmonização e é importante ter em mente isso, que de fato teremos dentistas, médicos, também esteticistas que irão por conta daquilo que essas empresas já entregam no seu dia a dia, que não é só para odontologia. Então, nós podemos sim estar preparados para atender um público um pouco mais eclético, um público que é focado em embelezar pessoas, né? E no fim é isso que É, se trata. A odontologia ela busca essa harmonização bucal, né, a tradicional, mas também a harmonização facial e teremos aí profissionais de outras áreas que se espera, até porque também outras empresas que não só as tradicionais de odonto estarão lá também. Então, importante nós percebermos isso e linkar de fato a nossa base de equipamentos, as nossas tecnologias com o que vai se falar bastante lá, que são os injetáveis, os preenchedores e assim por diante. exatamente. E a gente tem que começar a enxergar esse pessoal que está lá na Renova, né, na Galderma, na PhD. Às vezes a gente pensa assim, esse cliente ele não é o nosso cliente, mas ele é, né? Ele é o nosso cliente, porque na verdade nós é que temos a ferramenta importante para que eles trabalhem com segurança. Essa é a parte mais importante da parte do laser. E eu tenho comentado isso porque hoje, quando um profissional da área de vendas ele aborda um profissional, ele tem que perguntar, né, se esse profissional já tem o laser como uma ferramenta de trabalho no consultório dele. E às vezes vocês vão se surpreender se vocês fizerem essa pergunta, né? Na abordagem com o seu cliente, o cliente está passando, às vezes precisa abordar e perguntar. Por quê? Porque tem muitos cursos hoje que formam o que a gente chama do injetor, que é aquele que só vai fazer a parte do botox, do preenchedor, e às vezes ele só escuta, né, que o laser pode auxiliar a reduzir um hematoma, a melhorar uma inflamação, a diminuir um edema, e aí, quando ele aprende isso, e a MMO, ela tem isso, né, de querer levar para as pessoas esse conhecimento e ensinar. Então, isso é muito importante, né? Então, a gente tem que enxergar esse cliente que está lá da Renove, de outras empresas, como sendo realmente o nosso cliente, né? E nós temos equipamentos importantes para isso. O Vênus é um equipamento muito importante. Ele é uma ferramenta completa que o profissional pode ter dentro da clínica, pensando exclusivamente na harmonização. Hoje, essa harmonização, ela vem com vários procedimentos, a maioria deles são procedimentos inflamatórios ou minimamente invasivos, que a gente fala. São procedimentos aonde os profissionais eles vão utilizar a colocação de substâncias para preencher o botox, que é o que vai paralisar o músculo, né? E qual que é a pegada disso? É uma melhora, com certeza, né? Da aparência da pele, trazendo rejuvenescimento, produção de colágeno. E quando a gente fala de produção de colágeno, o que que é interessante para a gente entender? Que para produzir o colágeno, o nosso corpo ele tem que estar
pronto para isso, ele tem que estar favorável para isso. E às vezes, não é só injetar algo que vai fazer com que o nosso corpo produza o colágeno. E isso é algo que está sendo muito discutido. A gente já sabe que tem muitas coisas, artigos e tratamentos que já falam muito sobre isso. Mas falando de uma forma bem simples, para o nosso corpo produzir colágeno, a gente tem que estar com as nossas células preparadas para isso. E uma ferramenta muito importante que a gente tem é o laser, porque eu acredito que a maioria de vocês sabe, para quem não entendeu ainda, o laser ele faz a parte de estímulo das células. Então, elas estimulam o nosso corpo a produzir colágeno. Então, vamos pensar que o profissional ele vai colocar um bioestimulador. O que que é um bioestimulador? Ele vai injetar na pele uma substância que vai forçar aquela célula a produzir mais colágeno. Por isso que chama bioestimulador. Seria um agente que vai atuar sobre biologicamente no nosso tecido, no tecido biológico, e vai estimular a célula a produzir colágeno, né? Agora, se a célula ela não está preparada, ela não está animada, vamos dizer assim, para produzir o colágeno, então, não que não vou ter resultado, mas o meu resultado vai ser menor. Então, quando a gente faz um preparo da pele, quando a gente coloca, por exemplo, a luz vermelha, quando a gente coloca a luz âmbar, que são luzes que podem auxiliar principalmente nessa produção de colágeno, então, e aí eu aplico um bioestimulador, o efeito desse injetável, dessa substância, vai ser muito melhor. Então, hoje, a gente tem que tentar esclarecer, fazer essa pegada com os profissionais. Eu quero também falar, gente, que quando o vendedor ele se mostra conhecedor daquilo, ele segura, né, aquele cliente ali para conversar com ele, aquele profissional para conversar com ele. Então, quando a gente pensa no Vênus, o Vênus hoje ele é uma ferramenta importante, por quê? Porque a gente tem nele as quatro principais luzes que a gente usa no mercado, está todas ali. Né? Nós podemos usar essas luzes de várias formas, né? Pensando ali exclusivamente na ROF, tá, gente? Eu vou focar a ROF. É claro que se a gente fosse abrir aqui, daria muitas coisas. Mas, por exemplo, a luz azul. A luz azul, ela faz uma descontaminação da superfície da pele. Então, quando ela descontamina e as pessoas vão utilizar, por exemplo, o injetável, ela vai usar uma injeção ali para aplicar. É muito importante essa descontaminação da pele, para quê? Para não ocorrer o que a gente chama de uma invasão bacteriana para dentro do tecido. Então, a luz azul, ela serve como um preparo da pele ali para procedimentos injetáveis. Seria bem legal, né, a gente destacar esse efeito da luz azul. Uma outra situação que a luz azul é importante é quando a gente vai fazer uma hidratação. Então, só para vocês conhecerem, por exemplo, é muito comum a gente usar hoje, para harmonizar o rosto, uma substância chamada ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele é uma molécula que retém água na nossa pele. Então, sabe quando você imagina uma fruta que você tira a água dela, o que que acontece? Ela murcha, né? Então, quando a gente quer às vezes a gente vai comprar aquelas frutinhas ressecadinhas para comer, né? Então a gente fala que tá dessecada, tá sem hidratar. Você desidrata aquilo quando você tira a água. Então a nossa pele funciona assim. Quando a gente não tem água na pele, a nossa pele murcha, ela vai ficando vazia. E nosso corpo produz essa molécula que chama ácido hialurônico para reter essa água. O que que acontece quando essa molécula ela está bem cheia de água? A nossa pele fica cheinha, fica fofinha, né? Então isso dá aquele efeito de tugor que a gente fala, a pele fica bonita, né? E tira linhas finas, né? Preenche espaços que estão caídos, né? Que às vezes a gente tem aquela linha mais profunda, linhas da testa. Então quando a gente injeta um ácido hialurônico, essa molécula ela tem uma função importante, que é reter a água. E ela é compatível com o nosso organismo porque nós produzimos isso. Só que veja, o ácido hialurônico, ele retém a água, ele não tem água, ele retém. E o que que é reter? Então, quando você injeta, eu preciso de água à volta para essa molécula ela reter a água. Eu costumo dar um exemplo para bem fácil da gente entender, que é da caixa d'água. Você já viram uma caixa d'água sem água? É só uma caixa, né? Quando você tem uma caixa d'água que não tem água dentro, ela é só uma caixa. Então, quando
você coloca a água, você reserva a água para você usar quando precisa, né? Por isso que a gente tem a caixa d'água em casa, né? Então aquela caixa vai guardando a água e quando você abre a torneira, aquela água sai. O ácido hialurônico funciona assim na nossa pele. Ele retém a água, guarda essa água lá com ele, e quando a nossa pele precisa, ele vai lá e busca aquela água. Então, não sei se vocês estão entendendo, o ácido hialurônico, ele retém água. E a luz azul, o que que ela faz? Ela ajuda, ela facilita a chegada dessa água na superfície da pele. Então, quando a gente vai trabalhar com ácido hialurônico, seria muito importante que a gente preparasse a pele com a luz azul, porque ela não tem só o efeito descontaminante, ela também tem um efeito que vai favorecer a hidratação. Então, é uma coisa que, para os profissionais que trabalham com injetável, seria fundamental que eles tivessem a luz azul para esse tipo de procedimento. Tanto na hora de fazer um botox, porque quando você vai fazer um botox é importante a descontaminação. E veja, gente, é uma descontaminação seca, né? É algo que prepara a pele, ajuda a descontaminar a pele, e é fácil, né, de você em seguida estar utilizando ali a injeção que é necessária. A luz vermelha, ela tem uma parte importante na aceleração de processos de cicatrização. Hoje, é muito comum, muito mesmo, as pessoas utilizarem o que a gente chama de fios, chama fios de PDO. São fios que colocam que ajudam na tração da pele. São pequenos fios que parecem fiozinho de cabelo, que são injetados na pele com um efeito de tração. Então, ele vai dar uma tração no tecido. Só que, quando a gente coloca isso, a gente agride a pele, né? Porque você vai colocar um fio que é algo que para a pele é estranho. Então, normalmente, ali promove um processo inflamatório. Fica inchado, fica vermelho, né? Às vezes forma um hematoma. Então, ali na luz vermelha, ela é muito importante. Por quê? Porque ela ajuda nessa reparação do tecido. Então, quando a pessoa faz um injetável, seja ele qual for, tá, gente? Seja um preenchedor, seja fios de sustentação, seja a aplicação de ácido hialurônico superficial, qualquer um deles, a gente tem que utilizar a luz vermelha logo em seguida. Por quê? Porque isso vai auxiliar no reparo do tecido. Então, a luz âmbar, ela também vai ter um auxílio para nós, por quê? Porque ela, além de estimular colágeno, ela também promove um clareamento da pele. Existem vários artigos, inclusive que falam da luz âmbar em tratamento de melasma, manchas da pele, que é muito comum a gente ver isso no dia a dia. Então, se vocês pensarem no Vênus, nós vamos ter ali um equipamento completo para a gente trabalhar com essas luzes, inclusive infravermelho. Por quê? Antes de fazer um botox, por exemplo, antes de fazer um botox, não sei se alguém aqui já fez procedimento de toxina, mas quando a gente vai fazer o botox, normalmente é meio um pouquinho desconfortável para o paciente, né? Porque a gente vai dando pequenas injeções e várias picadinhas para atingir o músculo, né? E aí para causar a paralisação desse músculo. E isso causa ali, às vezes, para alguns pacientes, um desconforto. Alguns profissionais usam gelinho, outros usam algum material que promove uma massagem para poder diminuir esse desconforto, né? Mas nós temos a luz infravermelha, que a gente pode utilizar antes da aplicação do Botox. A gente não pode utilizar infravermelho depois da aplicação do Botox. Só podemos utilizar o infravermelho antes. Por quê? Nós vamos fazer ali uma ação de analgesia, tá? E aí também vai reduzir o edema do paciente. Então, o Vênus, ele é um equipamento que tem uma fotobiomodulação avançada e com ele a gente pode trabalhar todo esse conceito aí, pensando na harmonização facial. Eu falei de injetáveis, porque, claro, os injetáveis são os mais comuns que a gente tem, mas isso vale também, gente, para o laser de alta, principalmente o CO2, que vocês vão ver que está em alta agora, que é um laser ablativo, é um laser que causa inflamação no tecido. E quando a gente faz esse laser de CO2, a pele fica muito inchada. O paciente, às vezes, no dia seguinte, 2, 3 dias depois, ele fica sentindo um grande desconforto. E o estímulo da luz, né, a ação regenerativa da luz é que vai acelerar esse processo de cicatrização.
Vocês entenderam? Vocês estão entendendo a forma como eu estou falando? A linguagem que eu estou usando está sendo fácil para vocês? Tá ótimo, professor. Eu tô entendendo tudo certinho, sim. Alguém gostaria de fazer uma pergunta sobre o Vênus nesse sentido? Então, eu já ouvi falar, eu sou a Rayane, tá? Aqui da Bliss Equipamentos. Eu já ouvi falar sobre a irradiação prévia do infravermelho, que talvez prejudicaria, no caso, na aplicação do Botox. E aí eu também não passo isso essa como possibilidade de uso, né, pro meu cliente. Tem como associar isso à degradação, acelerar a degradação do Botox com infravermelho, se irradiar antes, ou isso é mito? Na verdade, isso é um grande mito. Eu costumo não discutir com o profissional, porque como ele vem, às vezes, com isso de um curso, de alguém que ele ouviu, ou alguma coisa, mas isso não tem nenhuma comprovação, pelo contrário. Hoje a gente utiliza para controle da dor, pode ser aplicado, mas se o profissional ele tem segurança do infravermelho, nenhuma das outras luzes, âmbar, vermelho e azul, teria qualquer efeito. A gente precisa lembrar, gente, ó, que o Botox, ele vai atuar sobre a musculatura, ele é uma toxina. Uma vez colocada, é irreversível, tá? A gente não tem como tirar aquela toxina dali do músculo. O que a gente faz em alguns casos, e aí a gente usa o infravermelho, quando a gente quer acelerar a volta ali da musculatura, da força do músculo, porque é isso que vai fazer com que quando você tenta forçar o músculo a atuar novamente, como que eu diria assim, para ficar fácil, ele vai liberando algumas enzimas que vão atuar sobre o músculo. Só que aquilo que o Botox fez, ele não tem mais como voltar para trás. Isso já é cientificamente comprovado, mas eu vou dizer para vocês, as pessoas não estudam. As pessoas, elas são leigas. Então, elas falam o que ouviram, fulano, ciclano falou. Então, fica aquela coisa meio confusa. Mas a luz infravermelho, ela pode ser utilizada com muita segurança no preparo para o Botox. No Botox, em seguida, a gente não aconselha, porque no infravermelho ele pode, né, chegar ali na musculatura e aí acelerar, aumentar a circulação. Então, a gente teria um risco um pouco maior. Mas isso não tem comprovação científica também, tá? Isso são só conversas que a gente ouve, tá? Mas se for um profissional aberto a entender, se for um profissional aberto a ouvir, então o infravermelho ele serve para o preparo, tá? Agora, a luz azul, a luz vermelha e a luz âmbar, elas podem ser utilizadas depois do Botox sem problema nenhum. Não existe nenhuma contraindicação disso. Pelo contrário, a luz ela vai ajudar na manutenção da pele, porque o Botox paralisa músculo, ele não trata a pele. Não sei Perfeito. se tá certo? Tá ótimo. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Gente, do Vênus, aproveite agora, porque e depois eu vou passar para outro equipamento e eu queria falar por equipamento para a gente ficar bem Sobre, alinhado com ele. sobre a Luizamba, eu sei dessa atuação dela referente ao melasma, mas qual outra atuação? Clareamento de mancha, mas manchas, por exemplo, as manchas que são provenientes de processo inflamatório, tem alguma atuação também? Manchas em geral, eu tenho um pouco de dúvida referente à indicação do âmbar, porque é só melasma ou ele tem alguma outra indicação? Inflamação, alguma coisa assim? Tá, vamos lá. A luz âmbar, ela tem uma ação principalmente sobre a produção de colágeno. Ela é uma das luzes que melhor trabalha a produção de colágeno para linhas finas, sabe? Essas rugas mais fininhas, ou essas rugas que a gente vai ficando da flacidez. Por quê? Ela atua sobre uma área muito próxima. A nossa pele ela é dividida em três partes. A gente tem a parte mais superficial, eu vou dizer a parte do meio, e lá embaixo uma parte chamada que a gente chama de hipoderme, que é onde está a gordura. Então, a parte mais superficial, que é a nossa epiderme, ela está muito grudadinha, coladinha com a nossa derme. A luz âmbar, ela atua justamente próximo dessa pele mais superficial. Ela produz um tipo de colágeno específico para tratar essas linhas. Então, a luz âmbar, ela tem uma ação muito grande no rejuvenescimento. Então, não é só mancha, ela trabalha muito essa parte do colágeno, que é um colágeno que ajuda a evitar a parte de linhas e rugas.
tá? Então, isso é importante. Rugas da flacidez, não rugas da mímica, tá? Nós temos dois tipos de ruga. Uma ruga que você faz porque você movimenta o músculo, e aí o Botox ajuda nessa questão. E nós temos a ruga da flacidez, aquela que fica perto do olho, que a gente chama de pé de galinha, né? Aqui do rosto que vai caindo. Então, essa flacidez a gente cuida com a luz âmbar, tá? É importante a gente entender isso. Na questão do clareamento da pele, ela vai ajudar em todos os tipos de mancha, não só no melasma. Por quê? Porque, na verdade, ela ajuda não só na degradação de pigmentos que estão sendo formados, mas já cientificamente comprovado, ela tem ação sobre uma célula. E aí vai diminuir essa questão do pigmento. Então, no clareamento da pele, independente de ser um melasma ou não, a gente pode utilizar a luz âmbar como coadjuvante no tratamento. Ah, sim, perfeito. E tem uma dúvida aí no chat, que acho que é até uma dúvida minha também, da Hum, Elisângela, sobre pode o modo falar? vital do AMBA, porque tem o modo contínuo e o modo vital. O modo vital, o profissional tem que passar no rosto todo, aquele modo, durante aquele 1 minuto, ou é 1 minuto por ponto? Porque assim, professora, os clientes, já além de ter ali o protocolo já pronto no equipamento, eles também querem que a gente ensine o protocolo. Exato. E é a nossa parte, né? Sim. Então, para tirar essa dúvida, para não surgir lá no momento do congresso. E claro que, que sempre se sobressai melhor o vendedor que entende mais sobre aquele assunto, Exato. porque como vocês vendem, eles querem perguntar para vocês, mas como é que usa isso, né? Então é Isso. assim, o modo vital ele já é um modo tradicional que já veio no equipamento, foi mantido. Hoje a gente tem as duas formas de trabalho, tanto o modo vital quanto o modo contínuo. Mas o modo vital ele traz um pulsar dessa luz. Por quê? Na verdade, existe um estudo que mostra que quando a gente começa a pulsar a luz, sabe? Quando você não fica jogando, que quando você vai no contínuo, então imagina que a célula está ali recebendo a luz. Se você coloca muito tempo uma luz sobre ela de uma forma contínua, o que que vai acontecer? Vai sobrecarregar essa célula de energia. E aí, em vez de você causar um estímulo, a gente causa o que a gente chama de um estresse celular. Não é isso que a gente quer. Então, quando Sim, você precisa de usar mais a luz, você quer a ação dela por mais tempo, pulsar ela é importante, por quê? Porque você dá pacotinhos de energia separadinho para aquela célula, e aí ela consegue absorver mais sem se estressar. Não sei se você entendi. entendeu. Entendi. Por isso que o modo vital, ele é colocado em alguns pontos para quando a gente trabalha um rejuvenescimento mais avançado, onde você quer uma ação da luz por mais tempo. E aí eu costumo distribuir sempre os 5 primeiros minutos na M-Face. Agora, Uhum. então eu faço metade de 5 minutos, eu vou distribuir 1 minuto, o primeiro minuto no modo contínuo, o segundo minuto no modo pulsado. Não sei se vocês perceberam que Aham. o pulso é o pulso um, pulso 2, pulso 3. Ele vai acelerando o pulso, né? Vai Para mudando. quê? Para não causar uma comodidade ali nessa absorção das células. Então, isso é uma coisa importante. É como se Eu fossem costumo. formas de estímulos diferentes para a célula não ficar acostumada. Isso, justamente, perfeito, é exatamente isso. Então, a célula, e pensa assim, ó, eu vou conseguir entregar mais energia, a célula vai conseguir absorver sem se estressar. Então, isso é importante. O modo pulsado, ele vai ajudar nesse sentido. Com relação à região, a gente vai distribuir essa quantidade de acordo com a necessidade do profissional. O que Uhum. acontece hoje é que o pessoal vai num protocolo pronto e ele às vezes não sabe utilizar, linkar a quantidade de energia versus o que ele vai tratar. Então, ele sempre vai ter essa dúvida, porque ele não tem conhecimento de quantidade de energia. Então, para isso ficar uma coisa mais simples, quando for uma face, a gente sempre fala: olha, metade da face põe 5 minutos, que é o primeiro ciclo, e a outra metade mais 5 minutos. Principalmente quando a gente vai trabalhar um rejuvenescimento mais avançado ou um caso de um melasma mais resistente. Então, a gente tem que trabalhar essa energia de uma forma que a célula não se estresse para, na verdade, atingir o objetivo, tá? Então, o Ah, modo vital, ele é um modo que ajuda o profissional a entregar uma quantidade de energia maior sem causar o estresse celular. Isso é importante você explicar para o profissional, porque ele vai entender sim. isso.
né? Olha, por quê? Imagina que você está numa luz, olhando para uma luz, e aí você está olhando, chega uma hora, seu olho não aguenta mais. Mas se a luz desliga, e liga, desliga e liga, fica mais fácil de você assimilar essa quantidade de luz, tá? Então, essa é uma explicação simples e o profissional vai entender com certeza. Ah, sim, perfeito. Obrigada, professora. Sandra, posso fazer um complemento em relação ao infravermelho? Pode? Com Tá me certeza. ouvindo bem, né? Em relação à toxina que foi citado, é importante a gente avisar a todos os profissionais, porque a toxina, uma vez inserida, a gente não consegue fazer com que ela seja eliminada. Então, a gente utiliza bastante em casos de intercorrência também. Então, por exemplo, uma ptose de pálpebra, né, que é o tão temido para quem aplica toxina e que eventualmente pode acontecer, o infravermelho vem nos ajudar nesse sentido. Então, não podemos esquecer de falar isso para o cliente que for até a gente, porque não só intercorrências no próprio consultório, como um diferencial para quem tem essa tecnologia, que são indicações de colegas que têm esse tipo de intercorrência. Então, é algo que é uma ferramenta, é uma cartinha na manga que a gente tem ali para fazer uma abordagem tão temida que seria a ptose de pálpebra. É. E é por isso, Juliana, que muita gente tem medo de usar o infravermelho antes da toxina, porque Uhum, ele acha que isso vai alterar, mas na verdade não, porque a gente vai promover uma analgesia. Só uhum, que, como eu falei, no pós a gente não indica para manter essa região, exatamente. mas você está correta na questão aí, super correta na questão da intercorrência, que vocês vão perceber que a gente tanto usa o laser duo, como eu vou falar sobre isso lá no Vacum Laser, que também é uma Uhum, ferramenta importante nessa questão aí da pitose uhum. e na redução, né? Sim, todos os equipamentos, Intercorrência. né? Todo o nosso portfólio, a gente consegue fazer uma abordagem bom para intercorrência em qualquer tratamento que seja dentro da ROF. Maravilha. Obrigada, Ju. Obrigada. Mais alguém, gente? Vocês querem falar mais alguma coisa do Vênus? Quer complementar? Tem uma perguntinha no chat aí, Pode falar, professora. gente, que eu não estou vendo o chat. Sandra, essa preparação, no caso, a irradiação do infravermelho, a cliente pode fazer no mesmo dia da aplicação do Botox? No caso, para preparar para Pode. o Botox. Na preparação, sim. Ah, Inclusive, isso é um costume que eu tenho, eu gosto muito, porque ajuda muito na questão da analgesia. mas pode ser no mesmo momento, assim, meia hora antes, ou tem que ser. Não, a gente já costuma fazer e fazer na mesma sessão, Ah, então tá? tá bom. Obrigada. Sandra, Pode foi falar. essa pergunta. Essa preparação da pele com a luz azul, que você explicou, com a luz vermelha, tudo isso ela pode usar no mesmo dia, né? Porque assim, É, as clientes elas são, eu percebi que elas são um pouco imediatistas nessa parte, porque vem cliente de longe para fazer botox. Então elas queriam saber se pode fazer toda essa preparação e já fazer a aplicação. é exatamente isso. Tem que fazer essa preparação e já fazer a aplicação. Tudo da parte da ROF, tudo que é injetável, gente, é imediatista. O cliente da ROF, ele é um cliente imediatista. Quando ele procura uma harmonização, ele quer um resultado rápido, ele quer tudo rápido, né? Ele quer sair com o rosto já modificado. Por isso que o Vênus, ele é um equipamento importante, porque às vezes a maioria dos profissionais não fazem nada. Eles usam um algodãozinho lá, limpa com álcool 70 e faz a aplicação e tchau. Entende? Então, o Vênus ele vem ser um diferencial, ele vem ser algo diferente para que eles façam esse preparo de pele, tá? Isso que eu estou falando é sempre na mesma sessão. Sandra, E ter posso Mas uma falar mais uma coisinha? tecnologia, e ter uma tecnologia como o Vênus, por exemplo, na clínica, eu queria abordar sobre dois aspectos. Primeiro, que tem muitos profissionais novos entrando nessa área da harmonização. Inclusive, eu tenho amigos médicos que eles atuam em outras áreas e estão entrando nessa área da harmonização, colocando fios, fazendo injetáveis isso. e fazendo cursos e integrando essas novas ferramentas aí para trazer esse resultado meio que de micro-ondas para o paciente. O paciente é imediatista, como você falou. Então, só que junto com essa questão
da facilidade de acesso aos materiais e a esse conhecimento que está na web, está em cursos práticos de qualidade, outros nem tanto, junto vem as intercorrências, como a Ju comentou. As intercorrências, o profissional que tem um aparelho como esse, ele consegue dar um tratamento e não ficar esperando 48, 72 horas, dar mais um anti-inflamatório para o paciente, ele tem uma ferramenta para utilizar caso ele precise vir e fios, por exemplo, é comum, não diria comum, mas eu não sei qual é a porcentagem, mas há um índice importante de intercorrência para aplicação de fios, e aí pacientes podem ser beneficiados imediatamente se tiver, de fato, uma ferramenta como essa. Então, o profissional que está começando, está gastando dinheiro com o curso, gastando uma nota preta no cartão de crédito, comprando um monte de preenchedor, e ele não investe 10 mil num equipamento que vai durar 20, 30 anos na mão dele, então é um contrassenso, porque na estrada você vai, mas você tem um posto, você tem um recurso, você tem um 0800, você está com alternativas. E nessa história da harmonização precisa ter essas ferramentas, né? Então, esse é um ponto que nós precisamos abordar e colocar como uma necessidade, não apenas como, olha, você também consegue trabalhar fazendo isso, e esse resultado que ele pode alcançar no tratamento de intercorrência, ele agrega muito valor, e esse é o segundo ponto, se ele tem uma tecnologia como o Venus. Agregar valor significa, não é apenas aquilo que o paciente percebe, mas é a conduta dele. A hora que ele começa a falar para o paciente de uma forma que ele vai ter, o paciente vai ter o resultado que ele espera, mas ele também vai ouvir de um profissional que trabalha com muito mais, medindo os riscos, fazendo talvez uma anamnese melhor quanto a não só a questão de preencher a pele e deixar ela viscosa ali, como você disse, retendo a água, mas fazendo com que o tecido trabalhe a favor desse tratamento. E não se quer, as mulheres, os homens também que fazem tratamento, não querem um tratamento que dure 2 anos. Ele vai querer refazer esse tratamento e refazer de novo, e não vai parar a vida inteira, vai fazer. E essa pele tem que ter condições de suportar essas, entre aspas, agressões, vamos dizer, porque, de fato, como você falou, ele vai ficar ali e vai se alojar, e aí, daqui 2 anos, daqui 10 anos a pele vai envelhecer mais. Então, então o primeiro ponto, o profissional que tem está iniciando, está 1, 2 anos, está lutando com a técnica, mas sem as ferramentas corretas. E o segundo ponto, agregar valor para tornar-se um profissional diferenciado, porque comprar 100 mil reais de preenchedor não é tão difícil assim, você tem limite no cartão. A questão é sustentar esse resultado nesse paciente por 5, 10, 15 anos, esse paciente voltar e indicar, e isso eu entendo como é agregar valor, e o profissional ele se defende. Quem tem uma ferramenta como o Venus, ele se defende dos problemas que surgem. Ele tem alternativas, o paciente relatou que está com dor, que está assim, e colocou fios, ele chama o paciente, ele pode fazer um tratamento ali com infravermelho sem entrar com uma medicação pesada, né? Então, eu Ô, acho que Clóvis, eu posso fazer um complemento só no que você está falando, muito bem colocado. Eu acho que mais do que isso também é a gente mudar a mentalidade de que o tratamento dele é só a aplicação, seja do fio ou do ácido ou do bioestimulador. O preparo de pele já faz parte do tratamento. Então, assim, você mudar a mentalidade daquele paciente que você recebe, que em 40 minutos ele sai preenchido. Não, o seu preparo de pele já faz parte que se vai ser na mesma sessão, se você vai reagendar, aí é a conduta de cada um, né, de cada clínica. Mas falar que você vai fazer o preparo para depois receber, no caso, o fio, e o pós também vai ser acompanhado com laser, faz toda a diferença. Porque quem não tem isso, né, vai fazer direto o preenchimento, vai fazer o pertuito, não vai cuidar um pouco da ferida aberta, que sai cheio de esparadrapo, não sabe, né, como que é um tratamento com o prévio e o pós. Então, quando você explica isso para o paciente, faz toda a diferença. Ele já está recebendo um tratamento diferente do seu vizinho que não falou isso. Então, para o profissional que vai receber essa instrução durante lá o nosso congresso, é quase que certeza que ele vai aumentar o valor de venda dele para o paciente dele.
Na verdade, a Juliana tocou numa ferida do cliente, né? Porque o profissional, ele quer saber, ele vai investir tanto, mas o que que isso vai gerar para ele de valor? Então, é isso mesmo que a Juliana falou, que é o que eu ia complementar agora aí, ó, nas aplicabilidades. Que o Vênus, ele é muito estratégico para essa questão de pós-procedimentos, porque se ele não tem uma ferramenta, porque às vezes eles olham laser duo, gente, a maioria já conhece, o dentista já vem com isso, a maioria. Quando ele chega no Vênus, ele fica meio sem saber, mas por que que eu quero essa luz azul? Porque na cabeça do dentista, ele tem aquilo para ele fazer o clareamento do dente, ele não assimila muito aquilo com a pele, entende? E ele tem pouquíssimo conhecimento da luz âmbar. Eu tô falando isso para vocês, gente, porque eu sou professora da ROF. Eu tô dando aula na ROF já hoje, há 1 ano e meio que eu tô trabalhando com os dentistas, e é uma dificuldade enorme, porque eles não têm dificuldade de entender o laser do dentista, porque já faz parte da grade dele, ele sabe a ação do laser. Mas quando ele chega para essa parte de pele, ele fica todo confuso. Mas como assim? E às vezes tem dentista ainda que me faz essa pergunta: mas eu já tenho a luz azul, não posso usar essa? Então ele pensa que a mesma que ele vai fazer o clareamento do dente, ele pode usar na pele. Aí ele vai ter que entender que são potências diferentes, quantidade de energia diferente, né? Então, Uhum, nessa parte aí que a Ju falou, que pós-procedimento, você entregar para ele assim, valor agregado do tratamento dele, ele entende perfeitamente. Então, eu acho que vale muito para nós. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso. E quem tem que fazer isso somos nós mesmos, gente. A gente tem que mostrar isso. Nós é que temos o equipamento. A gente tem que levar esse conhecimento para eles e mostrar para eles que é uma vantagem muito grande nesse diferencial. Porque, com certeza, quem usa minimiza as complicações. Isso é um fato. Isso é fato, né? Do mesmo jeito que vocês sabem que tem uma ferida lá, o pessoal da enfermagem trabalha, é a mesma coisa, gente, traz o mesmo conhecimento para dentro dos procedimentos minimamente invasivos, né? E o edema, que é uma coisa importante. Essa semana mesmo, nós tivemos aqui uma intercorrência, que não foi uma intercorrência de fios, que é, inclusive, uma pessoa que vai fazer uma palestra no CIOSP, ele veio fazer fio na minha clínica, e uma pessoa de pele muito branquinha, e na hora de passar o fio para a olheira, pegou um vasinho e ficou roxo, não tem o que fazer. Aí estamos lá trabalhando, porque ele quer ir para o CIOSP com o rosto todo bonito. Então, assim, o que que eu estou usando? Vênus, tem que usar lá a quantidade, todo dia, vai lá. Então, se não tem a ferramenta, fica difícil. E uma outra questão que o Clóvis falou, gente, com relação aos fios, realmente acontece muito. E uma das maiores intercorrências que a gente tem é o que a gente chama da fibrose, que é o quê? Onde forma uma fibra, às vezes o profissional não tem habilidade, coloca o fio no plano errado e aí acaba formando uma fibra ali. Então, o Vênus, ele teria toda essa condição, eu vejo muito mais do que o Recover, tá, gente? Do que o Laser Duo. Eu vejo que ele tem uma melhor aplicabilidade. Mas eu também já vi, eu estou com vocês há muitos anos, e eu vejo uma dificuldade, muitas vezes, do vendedor nessa colocação para os clientes com relação ao Vênus. Então, a gente precisa entender que existem várias aplicabilidades e saber colocar isso para os clientes, né? Então, além do rejuvenescimento, o pós-procedimento de injetáveis, o tratamento de manchas, inflamações diversas que são ocasionadas em função dos injetáveis e a prevenção e tratamento de intercorrências. Isso é muito importante a gente colocar para o cliente. Mais alguma coisa, Ju, que você gostaria de complementar? Então, Sandra, eu acho que muito bem colocada essa questão dos fios e a redução do edema na abordagem dos lasers de alta. Então, o CO2, hoje, que, né, é um laser muito bom para rejuvenescimento, a gente consegue complementar. Então, quem faz locação dessas tecnologias maiores, com laser de alta, tendo terapêutico, é a melhor combinação para você fazer um pós-operatório mais tranquilo. Isso aí. Alguém das vendas gostaria de perguntar mais alguma coisa? Podemos seguir, Clóvis? Beleza? Seguimos, Sandra. Seguimos sim. Então, gente, Importante, só importante, e isso vale para todos os aparelhos que vocês vão ver aqui hoje, que cada um tem a sua abordagem, porque vai surgir a oportunidade de você abrir essa conversa de como estamos fazendo aqui. Então, você treinar, inclusive na frente do espelho, para o seu colega, para sua esposa, para o seu marido, você treinar aí sozinho, a sua abordagem, ela diz muito sobre o teu sucesso lá durante o evento. Então,
é importante que você tenha esses pontos do que cada comprimento de onda vai fazer na pele e fazer o cliente se apaixonar e querer saber mais. E aí, isso é um grande passo. Falar com segurança. Sim, exatamente. Isso é importante, porque às vezes eles vêm com essa, que eu falo com uma contra-conversa, né? Então você fala, ah, isso serve para isso. Ah, não, para isso não serve. Aí o vendedor já fala, como assim não serve? Fica com medo. Não, serve sim, se precisar, é que nem eu falo, eu vou estar os 4 dias com vocês lá, né? Então, pode chamar, olha, eu vou te chamar a professora, ela é professora da ROF, pode auxiliar, então a gente vai tentar mostrar para ele. Tem pessoas que é muito resistente, né? Então, aí também não adianta, mas para aquele que está afim de ouvir, que quer trazer um diferencial, a gente tem que abordar assim e levar essas informações. E a Ju também vai estar conosco lá, tá certo, Ju? Sim, todos os dias. É um Ah, enorme então, prazer voltar. O ano passado eu não fui. Estou muito feliz de estar com vocês novamente. Será um prazer ter você lá conosco, viu? que Obrigada. bom. O próximo equipamento é o Vacum Laser, né? Que ele também é um equipamento que ele traz duas terapias importantes, aí sim, o laser vermelho e infravermelho e a vacoterapia. Na harmonização orofacial, como que a gente trabalha com o vácuo? Primeiro que a gente chama de gerenciamento de pele. O que que é isso? Eu vou trabalhar esse preparo de pele, essa hidratação da pele, trazer uma revitalização. Toda vez que eu uso um vácuo, gente, que eu faço uma pressão negativa, que a gente fala na pele, eu aumento a circulação, eu aumento a quantidade de oxigenação e nutrição dessa pele. Então, é muito legal para quem tem esse equipamento trabalhar ele, por exemplo, no preparo da pele para fazer um procedimento que eu tenho muito sucesso quando eu faço, que é o Skin Booster. Skin Booster, gente, é a aplicação do ácido hialurônico em vários pontos do rosto, né, para promover uma hidratação mais intensa. E aí, quando eu trabalho o vácuo, que eu melhoro toda a parte da circulação e eu faço a aplicação, então a gente vê que há um entumecimento, né, maior, né, dessa reserva de água da pele. Então, é um recurso muito importante. E ele tem a combinação do laser vermelho e infravermelho, vocês já sabem, né? Numa potência bastante interessante, são 300 miliwatts de potência do laser vermelho e 300 do infravermelho. Então, a gente trabalha com uma quantidade de luz, né, de laser bastante interessante para controle aí dos processos inflamatórios. Qual que é a diferença que a gente tem com relação a usar só o laser e associar a vacoterapia? É que com o vácuo, gente, a gente tem uma facilidade nas questões da drenagem, né? Então, principalmente em pós-procedimento. O pessoal da odonto trabalha muito com uma lipo chamada lipo aspirativa de papada. Isso normalmente quem faz é só o pessoal da odonto mesmo, tá? Não é um procedimento normal de outros profissionais. É um procedimento mais invasivo. E quando eles fazem essa lipo aspirativa, que entra aquelas cânulas, né? Então, normalmente depois fica muito edemaciado, e se não houver um trabalho no pós, que seria uma boa drenagem linfática, um trabalho bastante efetivo, porque se usa algumas faixas, inclusive para colocação, quando se faz essas lipos, que acontece? O vácuo laser, numa potência bem baixa, trabalhando toda a parte de gânglios, a gente consegue reduzir muito essa faixa de edema, né? Então, facilita essa drenagem. E uma outra coisa que eu gosto muito da utilização do vácuo, e vocês podem indicar, que é para trabalhar o preparo da pele para fazer essa lipo, tá? Por quê? Porque ele também estimula uma lipólise localizada, a gente pode trabalhar todo esse preparo antes de fazer essa lipo, tanto a lipo aspirativa, que a gente fala que é quando entra com cânula, como a lipo enzimática. O que que é essa lipo enzimática? O pessoal faz a aplicação de algumas substâncias que estimulam a quebra da gordura, e aí são pequenas injeções que são colocadas e aí vai diminuindo, né? Aquela gordura localizada. Isso vale tanto para lipo como para o que a gente chama de JOWS, que é essa queda aqui que fica da bochechinha, que vai formando o que eles chamam de bulldog. Já ouviram, gente? O pessoal usa esse termo, né? Mas isso são gorduras que vão se localizando. E o vácuo laser, ele tem uma aplicabilidade muito boa com relação a isso.
isso, tá? Eu tô falando essas coisas para vocês e eu sei que às vezes não tem protocolos prontos disso. Eu acho até que é uma coisa que a gente precisa dar uma melhoradinha e uma atenção ali. Mas, quando a gente fala com relação a esses procedimentos minimamente invasivos, sempre quando eu penso em preparo de pele, melhora da vascularização, controle do processo inflamatório, aumento da hidratação, tudo isso é sempre favorável a esses procedimentos, seja no preparo ou seja no pós, tá? Então, na redução de edema de pós-procedimento, em contorno facial, para trabalhar a flacidez do tecido, trabalhar como um colaborador do rejuvenescimento, o Vacuum Laser, ele é excelente nesse quesito. O que que é a insegurança que a maioria dos profissionais tem? É com o vácuo. Então, vocês vão ouvir muito isso. Ah, mas o vácuo dá flacidez. Muita gente fala isso. Ah, mas eu vou fazer o vácuo na pele, vai dar flacidez. Sim, o vácuo realmente pode causar flacidez se a gente trabalhar com uma pressão negativa muito grande. Então, se eu pegar aquele copinho, colocar aqui no meu rosto e fazer uma sucção tão grande que descolhe o tecido numa pressão, além de causar um hematoma, eu vou causar ali um descolamento, né? Então, não é essa a função. Quando utilizado na pressão correta, ocorre exatamente o contrário. A gente tem ali uma melhora da flacidez, uma melhora da circulação e uma nutrição, tá? Então, no caso de procedimentos injetáveis, o vácuo ele entra e muito bem colocado no preparo da pele também para esse tipo de procedimento. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Ninguém! Então é isso, gente. Se vocês não têm dúvida, é isso. Nós temos o vácuo ele tem um kit facial, ele tem um kit próprio para trabalhar com relação a isso. Por que que às vezes na ROF a gente tem um pouco de dificuldade? Porque ele é um equipamento que às vezes o pessoal direciona muito para corpo e corpo o dentista não faz. Então aí ele fala, mas esse daí tem o copinho para fazer glúteo, tem não sei o quê, então ele já se desinteressa. O ideal é que a gente trabalhe lá no evento, mostrando toda essa tecnologia de facial que ele tem, porque o investimento vale a pena, tá, gente? Porque, na verdade, o concorrente do mercado não é laser, né? É LED. E aí eu falo que essa diferença ela é muito grande com relação aos procedimentos que a gente tem com o vácuo. Então, o preço dele justifica, ele não é um equipamento caro para tudo aquilo que ele faz. E no facial, a gente tem toda a parte de revitalização, a parte de controle de intercorrências, também que é importante, que é a mesma coisa que faz o Vênus, né? Tá certo? Alguém falou aqui, Sandra, sobre a DTM. Então, tratamento de DTM com vácuo também, Também extremamente é interessante. extremamente interessante. Inclusive, se eu não me engano, Ah, o tem um, Cris, né, Cris? Obrigada aí. tem um protocolo. É que a DTM ela não entra muito na questão da ROF, tá? Sim. Ela já entra mais nos procedimentos mesmo do pessoal da odonto. E aí a Aham. gente tem também para o vácuo, eu não sei se é que a Lisa que vai fazer amanhã da odonto, né? Então eu não sei se ela vai abordar isso, mas na verdade o vácuo ele tem uma ação muito importante nessa questão que foi falada aí da DTM e também em alguns pós-cirúrgicos específicos, né, de região bucal, que é bem interessante. Então, acho que a gente pode unir esse conhecimento e falar. Se você quiser, inclusive, comentar alguma coisa, Ju, porque você é dessa área, você pode falar para as Uhum. meninas aí em que mais, falando isso da odonto, a gente pode trabalhar. Uhum. Sim, amanhã vai ter com a Rô, né? Acho que vai abordar bastante a questão dentro da Isso. odonto. Na estética é isso. Então, gerenciamento, preparo e gerenciamento para procedimentos injetáveis é muito importante. Controle de edema, melhora de hematomas, né? Melhora a questão da flacidez. E com relação à pressão, sucção, gente, se caso vocês forem questionados, é só falar, não, isso ocorre se pressionar muito. Então, ele tem esse medo, tá? Eu não vou usar para DTM a mesma pressão que eu uso para fazer uma DTM, eu vou usar para fazer um lift facial. Então, o equipamento ele dá essa possibilidade, a gente pode controlar essa pressão negativa do equipamento para diversos tipos de tratamentos diferentes.
tá? Vale super a pena. E eu gostaria que, inclusive, lá na demonstração, a gente mantivesse o kit de facial, que são as ventosas de vidro, que fica mais fácil para esse pessoal da área da odonto Uhum, interpretar, porque quando eles veem aqueles outros acessórios, automaticamente eles já se desinteressam pelo equipamento, uhum, Sandra, correto. tá? deixa eu só complementar aqui que você estava falando sobre outras possibilidades da gente utilizar o vácuo laser na harmonização, né? Eu costumo indicar bastante para quem trabalha com fios sobre a preparação da pele. Ele ajuda no fortalecimento e muitas vezes dispensando até o uso da bandagem pós-procedimento. E ele também facilita a passagem da cânula. E aí o procedimento ele se torna menos agressivo, com menos edema e menos risco de hematoma também. Isso também vale para a lipo de papada mecânica, né? Para Sim. aspirativa. Exatamente. Na aspirativa, preparar com vácuo, gente, é maravilhoso. E isso que você falou, Andréia, é uma coisa que eu faço, porque eu trabalho com skin booster com cânula, não com agulha. Eu gosto desse procedimento. E realmente, quando a gente faz esse trabalho com o vácuo antes e entra com a cânula ela vai mais macia, né? E o paciente ele sente menos desconforto. Então, isso é bem legal. Muito legal. Gente, eu não tô vendo o chat, tá? Eu tô pedindo para vocês entrarem e perguntarem, se quiserem, tá? Tá mais fácil para mim. Podemos seguir? Alguma É coisa, que, Clóvis, que ô, você queira? Sandra, algumas Oi, meninas não têm o microfone lá pera lá, então. É que eu não para consigo ver, Dri. poder abrir. Eu tô tentando clicar Se aqui. quiser, Você pode fala aí para mim, falar. então? Posso Fale, falar. Rodri, amor. faz a leitura, porque as meninas aí do comercial não têm, aí você pergunta direto para Sandra. Sim. No Vênus, a gente já falou do âmbar, né? Preparação a cliente pode fazer no mesmo dia da aplicação do Botox. Não, Falamos esse já sobre foi isso. O pai respondido. já falou, né? Acho que é mais a Isso. Vai a última. partir do comentário do Cris. A partir do comentário do Cris ali, Só tem uma, depois que está. então. Kit dermo usa na face também? Tem algum procedimento nesse sentido? Temos sim, e o kit dermo dá para usar na face também. A gente tem uma manopla pequenininha, essa manopla se encaixa muito bem para fazer, inclusive, massagem facial, preparo da pele, não só preparo, gente, porque assim, eu não posso pensar só no injetável, eu tenho que pensar dentro de um contexto, porque o Vacuum Laser, ele por si só, ele já faz um trabalho dele mesmo na harmonização, que é justamente nessa reposição de tecido que eu acho isso super importante em pré-fios que você falou, isso é muito legal, porque o fio, ele é o fio de sustentação, gente. E quando eu faço todo esse trabalho de massagear com reposicionamento e eu coloco o fio, eu tenho possibilidade, primeiro, de diminuir a intercorrência, né? Da gente fazer esse plano melhor. E segundo, como eu falei, da vascularização aumentada, a oxigenação melhorada, e isso no reparo de tecido é muito importante, tá? E fibra colágena também. Fibra colágeno também. Que mais? Vamos lá. Podemos seguir? Pode seguir, Sandra. Então vamos lá. O próximo equipamento é o New Skin. Bom, gente, o New Skin, o que que eu vou falar para vocês? O jato de plasma hoje, ele já é bem sedimentado no mercado, né? A gente já sabe que, inclusive, ele já é matéria da pós-graduação em estética, já é matéria da ROF. O pessoal já trabalha, né? Já aprende a trabalhar com o jato de plasma como uma matéria mesmo, já técnica, né? Como uma das técnicas para a gente trabalhar na parte de rejuvenescimento e clareamento de pele. Hoje, o jato de plasma, ele trabalha toda a parte de irregularidades da pele, né? A gente vai pensar em cicatrizes, linhas de expressão, aumento, reparação tecidual para você aumentar colágeno, então, efeito lifting. A gente tem a parte da área dos olhos, que é uma área muito, ainda é uma área procurada e ainda é um dos grandes recursos que a gente tem hoje, que é o lifting de pálpebra, né? Que o pessoal fala de blefaroplastia sem cortes. Então, essa tecnologia a gente tem que abordar. Qual é o nosso diferencial? Qual está sendo o grande problema do mercado? Que eu não sei se acontece com vocês, gente, mas é o que acontece comigo. O pessoal fica me trazendo essas canetas. Olha, eu tenho essa caneta, faz a mesma coisa, mas por que que eu vou gastar 7.000 se tem essa caneta que custa dois e pouco? Então,
o pessoal tem que entender que o New Skin, ele é uma plataforma. Ele já é o tratamento completo. Ele já vai fazer toda a parte de preparo de pele e ele já vai fazer, porque ele já tem aquelas ponteiras maiores, que são essas ponteiras aqui. Deixa eu só trocar de lugar aqui. Olha, essas ponteiras maiores aqui que a gente está vendo, ó, essas ponteiras elas fazem o preparo da pele para fazer o jato de plasma. São ponteiras que a gente chama de ponteiras de contato, que a gente vai fazer um afinamento, melhorar a circulação, a oxigenação. Depois a gente vai utilizar essas ponteiras mais finas para fazer o processo mais ablativo. Então, o próprio equipamento ele já oferece o pré, o tratamento e o pós. O que que é o pós? Já é a luz de baixa que está nele, a luz verde e a luz vermelha. Então, o New Skin, ele não pode ser comparado em hipótese nenhuma com essas canetas que tem no mercado, gente. Elas não são uma plataforma de tratamento. Eles não têm um tratamento, uma amplitude do tratamento completo. Uma outra coisa que é importante, a maioria das canetas, elas têm toda a carenagem, informação dela dentro da caneta. Então, são canetas mais pesadas, são canetas que às vezes a gente tem uma dificuldade em ajustar ali o jato localizado. Então, isso não acontece com o New Skin. Por quê? Porque ele já é um equipamento preparado para isso. Um outro diferencial que precisa ser destacado, que nenhum equipamento do mercado tem. Ele, como plataforma, também já tem os protocolos pré-prontos nele mesmo. Então, para quem vai iniciar um trabalho, para quem tem dúvidas de como começar, além de um caderno de protocolos que a gente tem, o próprio equipamento oferece isso, né? Ele já tem nele lá como você faz um lifting de pálpebra, qual que seria a potência inicial, ele tem toda uma forma de ajuste. Então, vale para nós, quando alguém quiser fazer um comparativo, vir e mostrar todos esses diferenciais. Porque senão vocês vão ficar sem argumento, porque como o jato de plasma é algo já, é um tratamento sedimentado, a maioria das pessoas que estão lá em profissionais já conhecem essa técnica, ou viram na faculdade, ou já fizeram algum curso, ou já viram o outro fulano fazer. Então, não é algo que a gente tem que explicar muito para as pessoas mais, né? No começo a gente tem que ficar explicando, mas o que que é isso? Agora não, as pessoas elas já sabem o que é o jato de plasma. Às vezes o que elas não entendem é quais são os nossos diferenciais. Como que ele se integra na harmonização? Ele, por si só, já faz todo esse destaque, toda a parte de rejuvenescimento, remoção de pequenas manchas da pele. O foco principal hoje que eu falo é no rejuvenescimento, né? Que é o melhor do jato de plasma. E ele vai ser uma ferramenta importante, poderosa, gente, muito poderosa para preparar a pele. Que nem, por exemplo, a pessoa que quer fazer um botox. Ele vai trabalhar a musculatura, mas ele não trabalha a face. Então, seria muito legal, antes de fazer o botox, fazer um trabalho com o jato de plasma, melhorando toda a parte de linhas de contorno dos olhos, linhas da testa, tá? Então, o New Skin, ele entra muito bem nesse conceito de tratamento. Então, olha só, quais são as aplicabilidades dele na ROF aí, ó? Rejuvenescimento e lift não invasivo, isso é uma coisa muito legal da gente trabalhar. O lifting de pálpebras, que hoje é o destaque maior, né? Que é o lifting não cirúrgico, melhora toda essa parte de flacidez palpebral, flacidez de pele mesmo, né? De terço médio e terço inferior, papada, inclusive. É muito legal fazer um jato de plasma em trabalho em conjunto aí com as enzimas que faz a redução, né, da parte da gordura. Porque, gente, o jato de plasma, ele cuida da pele, não da gordura, tá? Então, ele faz o efeito lift. Então, dá para combinar com as enzimas. Um resultado, inclusive, fantástico para isso, tá? E também serve como um preparo. Por exemplo, eu trabalho com uma profissional que ela faz a lipoaspirativa. Só que antes ela costuma indicar de 1 a 2 sessões de jato de plasma, antes de fazer a aspirativa. Então ela já trabalha toda essa parte de retração de pele. Isso é muito importante, né? Com resultados muito bons. Então o New Skin, ele não só ele é em si, né, o tratamento, como também ele serve para preparar a pele para procedimentos injetáveis. Vocês conseguem entender o que eu estou falando, gente? Porque isso é muito importante. Isso é um grande diferencial. Sim, Sandra, e tem também uma forma de abordagem do New Skin dentro da harmonização para aqueles profissionais que
não estão tão confortáveis em trabalhar com preenchedores. Ele quer fazer um nível de harmonização facial que não chega, não atinja essas aplicações de preenchedores, botox, assim por diante. Então, a nossa pergunta numa abordagem, ela pode ser se você faz harmonização, não faço, porque você não gosta de fazer tanto invasivo, você tem vontade de fazer, mas você quer uma ferramenta talvez que não seja tão invasiva, né? Porque tem profissionais que eles são mais conservadores. Eu acho que se eu fosse um dentista, eu seria um dentista conservador, porque eu acho que isso tem. O meu dentista é conservador, tem de tudo na clínica, mas ele é conservador. Ele, para entrar Sim, na rota, ele está ensaiando, na realidade, a filha está ensaiando e já se formou nisso e tudo mais, mas ele é muito conservador. Então, eu acredito que tem ferramentas que possam vir em auxílio para preparar melhor, para trazer ao paciente algum nível de tratamento de harmonização que talvez o paciente só vai fazer na mão desse profissional, porque ele sim. confia a esse profissional o implante, ele confia a esse profissional uma cirurgia mais complexa, e quando se fala em harmonização, talvez ele pode vir a oferecer um menu de tratamentos que não seja tão invasivo e que fique confortável para ele fazer. Com certeza. Concordo plenamente, porque só o New Skin, na verdade, a gente consegue fazer uma harmonização, só com ele, né? Sem precisar. Aliás, isso foi nosso tema que a gente fez em congressos da Estética passado. A própria MMO tem os resultados clínicos desse procedimento, que são processos que parece que foi feita uma harmonização. Quando eu mostro as fotos dos resultados que eu tenho, o aluno sempre pergunta: Ah, você fez um preenchedor, você fez botox? Não, gente, eu só fiz jato de plasma. Então, é isso que a gente tem que mostrar ali, né, para os clientes, para eles saberem que eles têm essa possibilidade. O Ele vai fato é poder fazer, que, ele vai poder fazer papada, ele vai poder fazer marcas de área dos expressão de uma olhos, forma geral, ele vai poder fazer fotobiomodulação, dentro do sim, pacote de protocolos que nós temos para o New Skin, uma parte dele, uma grande parte, para não falar assim da cereja, que eu acho que faria muito, é o lifting de pálpebras, porque a pessoa pode se especializar nisso, né? E complementar um sorriso branquinho, né? Harmonizado, com uma pálpebra já alinhada, dependendo do paciente, né? Então, eu acho que ele se paga muito rápido, né? Ele se paga muito rápido, é fácil de você integrar ele nas práticas clínicas e oferecer. Obviamente, precisa de treinamento, precisa estudar, como a Sandra bem colocou isso lá no início da nossa conversa. O profissional ele precisa se integrar e se entregar a essa tecnologia, ele precisa estudar as reações, ele precisa exato. ver a adaptação do paciente e inserir isso nos tratamentos da clínica. Isso, sem dúvida, assim como qualquer tecnologia. Alguém perguntou sobre a remoção de sinais realizada por dentista. Acho que foi a Sabine que perguntou. Claro, Sabine, ele pode sim realizar, o dentista pode fazer a remoção. Obviamente que ele precisa conhecer um pouco mais sobre pele, né, e buscar entender a remoção com o equipamento que ele está usando. Não sei se ficou claro. Na verdade, quando a gente fala disso, os profissionais questionam muito. Na área da estética, a gente não costuma autorizar ou falar que isso pode ser feito, porque existe aí uma questão que É quem briga de remove os classe. sinais, briga de classe, e a gente, como empresa, ou até por uma questão de ética e postura, a gente não vai se envolver. Se o profissional ele quer, ele vai fazer, ele que tem que olhar o seu conselho, né? Eu sempre falo isso, seu conselho permite? Porque se você for Gente, ó, remover verruga. Verruga é vírus. Toda vez que você remove uma verruga, você tem que mandar para biópsia. Quem é o profissional que pode fazer isso, né? Então tem que entender o que que pode. Então, mas às vezes, mas eu fiz um curso que o curso me ensinou. Fica a critério do profissional. Se o conselho de classe dele permite, isso é um problema que ele vai fazer. Quando o aparelho foi desenvolvido, e isso foi uma coisa que fica bem claro para mim, que participei disso, gente, não foi feito com essa finalidade. Ele foi desenvolvido com a finalidade de remover manchas superficiais, manchas das mãos.
de papo, retração de pele, né? Essas ferramentas que a gente tem, elas não são bisturi. Muitas vezes, dependendo do que você tem que remover, precisa ter um bisturi. Então, o dentista, ele já tem um patamar a mais ali. Eu acho que precisa ter isso bem sedimentado, né? Eu não sei se na ROF existe o conselho de classe, ele dá essa autonomia. O importante é que o profissional entenda, né? Eu vejo isso uma área muito dermatológica, porque hoje as verrugas elas têm às vezes um fundo cancerígeno, algumas, né? Tem a ver dependendo da coloração, dependendo da espessura, outras são vírus que podem, inclusive até o profissional que vai remover, ele pode se expor. Então, precisa entender isso. E é o que eu falo, eles não estudam, não vão atrás e acabam ficando perdidos aí e acaba até expondo o seu próprio profissionalismo. Eles E precisam ter qualquer muito. manipulação, o profissional é responsável por aquilo que ele está fazendo. Exatamente, com E toda certeza. o dentista ele pode trabalhar é um sistema que é o sistema ajuda a me ajudar. É Tomatognático. que envolve a pele, a face, tem uma área delimitada, né? Então, se ele vai tirar uma verruga da mão, do braço, da perna, das costas, aí já é É do prática. ióide para cima. É da onde? Do ióide, o ocioide para cima. Aí, ó, é Ah, isso aí. aí, Ju, ajuda a gente aí. Então, assim, delimitar as profissões, elas têm essa delimitação, e o profissional sabe até onde ele pode ir. Se ele É, está invadindo, ele sabe também, né? Então, exato. por Eu conta disso. costumo não criar esse atrito para não gerar desconforto, né? Mas ele que tem que ter lá, eu acho que a gente tem que ser bem, olha, você precisa ver, o seu conselho pode, tá aqui, então vai lá e faz, né? Mas aí eu acho que tem que ter muito Uhum, isso mesmo, né? uhum. Cada um no seu quadrado, né? Então é isso, acho que o New Skin é isso. Gente, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Tem alguma pergunta aí, Adriele, que eu não vi? Ô, Sandra, eu tenho uma pergunta, porque eu não conheço o equipamento dos nossos concorrentes em relação a essas ponteiras. Das canetas que você mencionou, a gente não tem o kit, eles não têm o kit como nós temos, né? Por exemplo, Tem, aquele oval, eu não conheço. tem. Tem Tem, também. tem também. A Tá. maioria eles vão ter essas ponteirinhas que são ponteiras de contato e Uhum, tem as ponteiras de figuração, tá. tá? Essas ponteirinhas, elas podem diferir de tamanho, modelinho, Para fazer mas a técnica do pontilhamento lá, eles também isso possuem, né? possui pontilhamento e contato. Tá. É uma coisa que a Sandra já comprovou e mostrou para nós, o diferencial, ela comentou isso no início, quando o profissional ele dispara o jato de plasma, ele tem não tem uma direção correta desse jato. O New Skin, você está É imaginando preciso. aplicar naquele ponto, ele tem uma precisão. O segundo ponto é que, às vezes, o profissional ele olha aquela caneta, ele pensa no fotopolimerizador dele, ele acha que vai ser a mesma coisa. E não é. Há uma leveza e uma delicadeza na peça de mão do New Skin que facilitam o trabalho dele. Ele não vai usar esse aparelho apenas um mês ou dois, ele vai usar isso por muitos anos. E se ele tiver 2, 3 tratamentos no dia, ele vai sentir essa diferença justamente na pega, na forma de visualizar o campo operatório. Então, e quando nós falamos do New Skin, comparando com as canetas, não dá nem para comparar mesmo, porque primeiro que o New Skin ele tem uma estrutura fantástica, é touch, você tem os protocolos que estão ali, sim, você tem também condições de colocar os seus protocolos, tem a fotobiomodulação e essa versatilidade de tratamentos que aí, claro, a nossa consultoria preparou, e eu acho que isso também tem um diferencial bastante grande. Nós só precisamos lembrar que nós somos pioneiros nessa área de eletrocautério e o jato de plasma veio depois. Então, Uhum, a MMO trouxe essa tecnologia quando ela não existia no Brasil. uhum. Então, isso tem que contar. E nós temos muitos clientes e nós satisfeitíssimos e fazendo muito dinheiro com esse equipamento, com o New Skin anterior e quem está adquirindo o novo também. Então, essa é uma tecnologia que nós acreditamos muito e tem um espaço para a gente avançar com toda certeza. Pois é, por isso que eu falei que o cliente ele chega perguntando e comparando com a caneta, mas não tem como comparar, né? Porque é uma plataforma ali, você tem, se vocês forem olhar, na verdade, o New Skin ele é um equipamento barato por tudo aquilo que ele faz,
Então, o preço dele justifica a plataforma dele, não tem como ser diferente, né? Eu acho que, às vezes, quando eu converso e eu explico isso, o pessoal entende, né? Ó, gente, eu estou estourando o horário aqui, mas vamos lá. O Laser Duo, então, já Ô, seria uma Sandra, forma. Oi, acho que ficou umas perguntinhas da Sabine para trás. pode falar, amor. Pode falar. Sobre o jato de plasma ainda. Pode É, falar. uso do jato de plasma nas ponteiras maiores, como a L, funciona como? Porque o jato precisa de oxigênio para gerar o jato. Como isso funciona nessas ponteiras? Essas ponteiras a gente chama de ponteira de contato. Quando você coloca a ponteira na pele, a corrente elétrica ela dissipa. A nossa pele ela tem uma quantidade de água e a água ela dissipa a corrente. Então essas correntes elas não vão promover o jato de plasma, porque jato é quando você tem ali uma distância e a ionização do ar. Isso não vai acontecer nas ponteiras de contato, nem na nossa e nem de nenhum outro equipamento do mercado. O que acontece é que quando você coloca e você distribui essa corrente elétrica no nosso tecido, o que que acontece? Ele vai promover uma vascularização aumentada. E como ele a pele a pele ela tem que estar totalmente seca, então uma parte do tecido bem superficial, ele acaba sendo removido. Por isso que a gente chama isso de peeling elétrico. A gente vai promover um peeling, a gente vai promover uma remoção muito superficial ali das células que estão mais soltas na superfície da pele, mas também a gente vai promover uma melhora da oxigenação e nutrição. Isso serve muito para preparar a pele para outros procedimentos. Mas aí a gente já não chama de jato de plasma, né? A gente já fala Não. que é o eletrocautério mesmo. Não, isso chama De peeling corre- elétrico. Ah, o peeling elétrico. Por causa Isso que é chama com a L, né? isso, com a L, com É. aquela ponteirinha É que ela só uma parece um esfoliação, cogumelinho, né? sabe? Isso, Sim. pronto, você usou a palavra certa, Adri. É uma esfoliação muito superficial, mas que não é só uma esfoliação, na verdade. A gente também tem uma melhora da vascularização e um Uhum. aumento da oxigenação. Sim. Aí aqui ela fala, o LED verde mais o vermelho gera uma luz que poderá estimular o colágeno, algo em torno, algo como o âmbar, por exemplo? Não. Não. A gente vê a mistura da cor, mas na verdade cada diodo está emitindo um comprimento de onda específico, tá, gente? Então você tem ali a luz verde e a luz vermelha funcionando simultaneamente. Ali você não tem a luz âmbar funcionando. Eu tenho o comprimento de onda do vermelho e o comprimento de onda do verde. O verde ele é uma luz mais curta, então ele vai atuar mais ali na superfície da pele, onde a gente fala ali no início da nossa derme. E a luz vermelha ela vai em camadas mais profundas. A luz verde ela tem uma ação na reparação de tecido, na melhora da qualidade, também evita a pigmentação da pele, e a luz vermelha ela tem a função de biomodular o processo inflamatório. Por isso que elas têm esse conjunto. A verde, inclusive, gente, já tem estudos, artigos publicados que trabalha o reparo tecidual de peles queimadas. Por isso que ela é uma luz importante que está ali no New Skin, tá? Porque quando a gente faz a fulguração, é como se a gente fizesse uma queimadura na superfície da pele. Então, a luz verde, ela trabalha essa reparação de tecido superficial. E a vermelha, ela complementa essa reparação, atingindo tecidos mais profundos. Mas aí quando eu faço ela simultânea, Não, eu eu não vou gero. gerar o âmbar, tá, gente? Você não Não, vai gerar o âmbar. Porque, na verdade, ali são diodos separados. A gente tem, se fosse para ser a luz âmbar, eu entendi. tenho um diodo do âmbar, certo? Do âmbar, da luz laranja. Que aí é um comprimento de onda maior. Tá. Aí eles também Não sei se deixam uma. vocês entenderam. Não sei se vocês entenderam. É que Sim, visualmente, quando você olha ela muda, né? na superfície, mas se você olhar cada diodo, se você virar, é que vocês não vão virar para o seu olho, mas se vocês levantarem, vocês vão ver que cada um está emitindo o seu. Sim, São comprimentos de ondas diferentes. entendi. Eles deixou uma pergunta também. O LED verde tem ação anti-inflamatória? Pode combinar com outras tecnologias dentro da clínica? Mas com toda certeza. Tem tecnologia de reparação de tecido, ela tem tecnologia luz verde, tem estudos que mostram também no clareamento da pele, então você pode usar em qualquer procedimento, limpeza de pele, utilização em injetáveis, preparação de pele pré e pós-injetáveis.
Na verdade, ele vai entrar na parte de fotobiomodulação, como qualquer outra luz que a gente usa em várias coisas. Que, Sim. aliás, essa é uma grande vantagem, né, gente, de quem tem o New Skin também. Porque tem gente que não tem uma fotobiomodulação, e ele vai poder usar essa fotobiomodulação em outros procedimentos, não só no jato de plasma. Sim. Um dentista tem condições de atuar como um dermatologista em retiradas de sinais, por exemplo? Então, isso foi o que a Ju explicou agora há pouco para vocês. O dentista, pelo que eu entendi que ela explicou, tem, porque cada conselho, gente, tem uma restrição. Se a gente for olhar por remoção de sinais, os sinais eles são pertencentes ao dermatologista. Dermatologista. O dermatologista é o profissional correto, porque ele é o cara que vai tirar, mandar para biópsia, fazer todo esse trabalho. Então, se vocês forem pesquisar quem pode remover sinais assim, é o dermatologista. Mas hoje o dentista ele já tem uma. Hoje eu falo que meio que abaixo do médico é o dentista, né? Pelo que a gente está vendo em termos de liberação. Mas acho que essa resposta a Juliana pode te dar melhor. O que eu tinha comentado é o seguinte, que dentro do conhecimento que ele buscar, porque ele não pode mexer em nenhum sinal se ele não souber o que é. Então, cada formação. Então, como conselho, né, como empresa, a gente não vai poder falar nem que sim, nem que não. Agora, como conselho de odontologia, vai depender daquilo que ele está mexendo. Ele não pode tirar e jogar fora, ele tem que mandar para análise. Então, ele precisa saber aonde ele está mexendo, porque ele vai ser responsável. Então, a gente não pode indicar como empresa, a gente estará lá como MMO, a gente não pode indicar, É isso aí. Eu certo? acho isso, porque, fala, olha, isso cada conselho. Se é dele, se ele fala, não, mas eu já sei, eu retiro, a gente não discute, tá, gente? Uhum. Né? Se o Na profissional verdade. perguntar, posso retirar verruga? Você é dermatologista? Ele vai Então, ser, porque às vezes pode ser uma pergunta capciosa, né? Então a gente às vezes tem, né? Ou a gente pode dizer também bem confortavelmente, olha, essa não é uma indicação para profissionais da área da odontologia. Isso, Tem nós como empresa não podemos dizer que sim, porque senão ele vai isso. ligar lá para o Clóvis e falar, você falou que podia e agora era um É, câncer, e aí? Cadê a indenização? é. Gente, olha, eu já vou falar para Então, vocês. nosso posicionamento vai ser não. E mesmo assim, fora da empresa, eu como professora, eu nunca indico. Mesmo nos cursos, as pessoas vêm para o meu curso e falam, não, mas eu pensei que ia aprender a tirar verruga. Gente, infelizmente, isso a gente não faz aqui, né? Nem por conta, se vocês pegarem o manual do equipamento, o manual do New Skin, está lá que tirar verrugas não pode. Está no manual, gente, do equipamento. Então, assim, isso não é uma coisa que a gente indica, só que é aquilo, mas o mercado faz. Beleza, mas é que nem a Ju falou, acho que como empresa é bom a gente não se A gente tem que se posicionar com posicionar. relação. Olha, eu quero contar Certo? algo bem rápido aqui para fechar esse tema e a gente poder, com tranquilidade, indicar os nossos aparelhos para a harmonização, como, por exemplo, o New Skin, para quem quer se especializar no seu consultório em fazer lifting de pálpebras. Eu vou contar uma história aqui que exemplifica assim, a coragem que nós podemos ter e encorajar também o profissional a se desenvolver numa área e que não precisa fazer tudo na harmonização. Ele pode seguir fazendo lifting de pálpebra para sempre, se ele quiser. Ele pode avançar. Por quê? Há um tempo atrás, talvez uns 3 ou 4 CIOSPs atrás, veio um cliente do Rio de Janeiro, o Dr. Luiz, e ele foi lá querer comprar o TW Surgical. E ele foi lá e ele falou assim: eu estou querendo comprar um equipamento porque eu quero fazer um procedimento. Eu vi que tem potencial, não tem ninguém na cidade fazendo e eu quero fazer cirurgia de linguinha. Ele queria fazer então essa cirurgia em bebês. E ele comprou o TW 2 anos. No ano passado, ele esteve no CIOSP, nos visitou, esteve lá feliz. Clóvis, eu já fiz mais de 150 procedimentos de linguinha em bebês, que precisa fazer cirurgia, é uma coisa teoricamente simples, mas que ele se especializou e os profissionais da cidade conhecem o que ele faz e já indicam para ele ali, então ficou Virou um cara, referência. virou referência na cidade. E ele falou, Clóvis, eu já paguei muitas vezes esse equipamento e financiou na época. Então, não sei se travou, travou, vocês me ouviram? Travou ou não? Ouvimos. Não, Ok. ouvimos. Então, o que eu quero dizer assim para a equipe de vendas?
nós precisamos ser corajosos no sentido de interpretar, de entender se esse profissional está lá buscando qualquer coisa ou se ele está em busca de algo específico. Independente disso, nós temos alternativas para que ele seja um profissional diferenciado na cidade dele. Então, ele pode ser uma referência na odontologia, como ele já está praticando, mas dentro da harmonização ele pode fazer um procedimento, ele pode fazer lifting de pálpebra, ele pode ser um cara especializado em fazer pós-operatório quando as coisas dão errado no pessoal que faz os preenchedores. Então, veja que isso depende de nós semearmos isso aí no coração da pessoa para que ela se sinta encorajada a avançar. E muitas vezes, quem está buscando algo novo dentro do CIOS está buscando porque, às vezes, ele tem mais 10, 15 anos de profissão pela frente, e depois ele vai parar. Então, já tem a melhor cadeira, o melhor motor de implante, mas ele ainda não trabalha com essas tecnologias maravilhosas que é o que nós produzimos, que nós vendemos. E ele pode ele pode encerrar a carreira dele um dia e dizer assim, não, eu usei o melhor que eu tive. Eu não me limitei a tratar os meus pacientes dentro daquilo que foi ensinado na faculdade há 20, 30 anos atrás. Então, isso vai desde um laser de baixa, laser dual, um new skin, um TW surgical e assim por diante. Então, vai depender de nós entendermos o momento que ele está buscando, e isso são perguntas muito alinhadas e ajustadas para entender o momento dele e fazer a oferta correta do equipamento. Isso aí. Então vamos lá, Muito gente, bom. ó. Laser Duo. Laser Duo, eu acredito que na maioria de vocês já tem, a gente já é um equipamento muito bem sedimentado na Odonto, né? O que eu acho que é legal a gente destacar para a ROF é que ele tem a técnica ELIB, que eu acho muito importante a gente utilizar a tecnologia ELIB para procedimentos onde a gente vai fazer tratamentos como CO2, tratamentos como eu vou até dizer outros tipos de laser, como o laser de Túlio, que é o Lavian, que eu acho fantástico o resultado quando associado. E também, gente, a gente pode utilizar em procedimentos injetáveis. Nada impede de fazer isso simultaneamente, tá? O paciente está lá, deitado, e está recebendo a tecnologia e está sendo feito os procedimentos que são injetáveis. Eu acho que isso gera um conforto para o paciente. Eu percebo que quando a gente utiliza essa tecnologia, o paciente que já está ansioso, isso diminui um pouco essa questão da ansiedade, e esse potencial antioxidante que é sistêmico, isso ajuda na reparação do tecido. Então, isso é importante. De forma pontual, a gente usa como analgesia, como eu já falei para vocês anteriormente, em procedimentos pós-injetáveis para controle da inflamação, para bioestimulação de procedimentos onde eu vou estimular a célula a produzir mais colágeno, e no tratamento e prevenção de intercorrências. Na verdade, ele não é diferente do que a gente já tem com o Vênus, a gente já falou sobre isso, por isso que eu não vou ficar maçante aqui com vocês, porque a luz vermelha e infravermelho, ela tem a sua ação, e, claro, se o profissional ele puder comprar um Vênus, na minha visão, é muito melhor eu ter um Vênus na clínica pensando em ROF do que um laser dual, tá, gente? Porque eu vou ter muito mais aplicabilidades quando eu estou trabalhando com a ROF se eu tiver um Vênus. Isso é uma coisa que vocês têm que falar para o profissional, porque existe aquela coisa que eu falei para vocês que às vezes eles não assimilam essa questão da luz azul e âmbar. Por isso que às vezes eles vão direto, né? E aí muitos não é uma questão de não ter potencial de compra, é que ele não sabe. Tá? Então a gente tem que falar dessa diferença aí dos dois. Às vezes eles vêm procurar o laser dual e o profissional não oferece, não mostra que tem o Vênus. Porque às vezes ele vai pensar ali se a aplicabilidade dele, o que ele faz, seria importante, né? Porque com os dois ele vai trabalhar a mesma coisa, mas com o Vênus ele vai ter muito mais possibilidades ali de outros tratamentos. Vocês querem falar alguma coisa sobre o laser dual? Posso seguir? Pode seguir. Pode seguir, Sandra. Pode seguir. E esse que eu acho que é uma menina dos olhos é o Evince, né? Gente, eu sou apaixonada por esse equipamento. Ele é um equipamento que faz a análise de pele. Ele tem muito, né, aplicabilidade na ROF. Ele tem uma ação muito importante. Ele é uma ferramenta importante porque eu vou prever determinados
disfunções, eu vou prever, eu vou colocar, eu vou usar um diagnóstico, eu vou observar detalhes da pele e eu vou prever, eu vou evitar, na verdade, ali de uma intercorrência. Então, o Evince, ele é uma ferramenta de diagnóstico, a gente já vem discutindo isso na estética, a gente consegue visualizar onde a pele ela tem alterações não só de manchas, mas de oleosidade aumentada, de proliferação bacteriana, e isso evita complicações, né, para o profissional. Além de ser uma ferramenta onde eu tanto faço essa imagem pré, que eu vou prever um melasma, uma vascularização aumentada, áreas onde a gente tem mais sensibilidade, mas também eu vou monitorar esse pós, né? Vou mostrar para o meu paciente como estava a pele dele antes e eu vou mostrar como está a pele dele depois. Eu acho isso muito importante. A gente precisa abordar e mostrar para o profissional. E na ROF, a gente tem um a mais, porque ele não só vai ver pele, né? Mas esse também é uma ferramenta de análise onde a gente vai ver intrabucal, né? Eu não sei se vocês já têm esse conhecimento, mas eu gostaria que vocês me perguntassem aqui o que que vocês gostariam de saber mais do Evinci. Desculpa, gente, tá? Esqueci a água, tô O gargantinha que seca. facilita para o profissional, por exemplo, que faz a harmonização, está fazendo o preenchimento, mas se depara com um paciente que tem melasma? Como é que ele pode utilizar o Evince nessas situações? Por exemplo, Clóvis, se ele identificou ali, ele viu que o paciente tem muita mancha, o paciente já tem uma pigmentação alterada, então, por exemplo, ele já não vai entrar imediatamente com os procedimentos injetáveis que podem aumentar ou ablativos que podem aumentar aquela pigmentação. Então, para ele, vai servir de um alerta para ele fazer um preparo dessa pele antes daquele procedimento. Aliás, às vezes, dependendo do caso, ele nem vai fazer determinados procedimentos, ele vai mudar o caminho dele e ele vai explicar isso para o seu paciente. Uma outra coisa que eu acho muito importante é que quando a pessoa, o profissional, ele consegue ver e mostrar para o paciente dele os detalhes da pele, isso gera para o profissional uma credibilidade que é indiscutível, né? Porque o paciente ele não tem como discutir o que o profissional está falando com o que o profissional está mostrando, né? Então, hoje, quando eu vou fazer uma avaliação de pele e eu mostro para o meu paciente o que ele tem que fazer, normalmente ele não discute o tratamento que vai ter que ser feito, porque ele vê as condições que está a pele dele ali. Então, eu acho que esse mapeamento ele é importante nesse sentido, na credibilidade e na prevenção dele cometer algo errado ali, aumentar uma pigmentação, trazer uma mancha maior de melasma, aonde ele não tinha previsto isso e o Evin seria a ferramenta importante nesse sentido. Tanto ele pode fazer uma associação a mais na venda do tratamento, quanto também justificar uma possível intercorrência, um aumento da mancha com o paciente ciente, que ele foi informado. Sim, exatamente. Então, e fica indiscutível, né? Porque imagina, se você está mostrando ali para ele imagens, porque o Evinci você consegue ver, gravar, ampliar, né? Tirar foto, filmar, Fazer você pode registro. mostrar tudo isso para o seu paciente, você registra tudo isso ali, né? E aí, quando você vai fazer o procedimento, você fala: olha, tá vendo aqui essa mancha que está aqui, você já tinha visto. Você pode até perguntar: você está tratando ela? Você já tinha ciência dela, porque na maioria das vezes o profissional, como ele é imediatista, o paciente, ele não tinha essa noção. Fala, nossa, eu não tinha visto. Então, se eu fizer um CO2 aqui, ó, eu posso aumentar essa pigmentação. Então, é uma ferramenta muito importante, gente, de análise, que eu falo que ela é preventiva e ela também mostra os seus resultados posteriores, Uhum. certo? Certinho. Então, eram esses os equipamentos. E agora eu fico à disposição de vocês aqui, né? Para a gente quiser discutir mais alguma coisa. Sandra, vamos só falando só bem rapidamente do Evince, então, para você falar assim para a gente de uma coisa trivial numa clínica que faz harmonização, que é uma limpeza de pele, né? Nesse momento, seria o momento que ele usaria o Evince? Como é que seria essa conduta? O paciente Na chegou, verdade, vamos quando fazer ele. o tratamento, por favor.
a gente costuma usar o Evince já na avaliação da pele, né? Então ele chegou, vamos pensar que esse veio um paciente me procurar porque ele quer fazer uma aplicação da toxina botulínica. Isso é muito comum. Ah, eu vim fazer o Botox, né? Que é uma coisa comum. Então, antes de fazer o Botox, a gente faz uma avaliação ali da pele. Não, olha, então, peraí, vamos ver se tem realmente para fazer o Botox. Mas aí eu vou observar características, eu vou linkar se o paciente tem os cuidados da pele pré e pós-procedimento, se a pele dele não possui nenhuma outra mancha, ou se ela está excessivamente oleosa. A oleosidade muitas vezes traz bactéria para a superfície da pele. Então, quando ele vê a imagem daquele sebo que tem bactéria, normalmente ele se preocupa. Então, ali eu faço uma colocação. Olha, a gente podemos fazer o Botox, mas antes precisaria de fazer um preparo. Aí sim, a colocação de uma limpeza de pele, um tratamento de clareamento, que não está linkado só com aquele procedimento. Então, o Evin seria uma ferramenta que ele me ajuda a vender mais procedimentos. Eu consigo fechar com o meu paciente, por exemplo, tratamentos mais robustos, inclusive, né? Porque muitas vezes ele não tem essa noção, né, de como que está realmente a situação da pele dele. E esse procedimento, o uso do Evince, é sempre na primeira consulta, é sempre na avaliação desse paciente. E aí eu registro essas imagens. Cada paciente tem uma pasta no computador e a gente registra lá as imagens e deixa lá para mostrar para ele o antes e depois. Ok, Uhum. obrigado. Certo? E aí, gente, mais alguma pergunta? Olha, tem uma pergunta aqui que eu quero responder, gente, que se o New Skin ele é considerado um equipamento invasivo. O New Skin ele não é invasivo, tá, gente? Ele é ablativo quando a gente trabalha com as ponturações. O que que é um procedimento ablativo? Ablativo não é invasivo. Ablativo é quando a gente compromete a superfície da nossa pele. Então, ele vai fazer uma lesão, uma queimadura. Por isso que ele é considerado uma técnica mais ablativa, tá? Já ele não seria uma técnica invasiva, tá? A gente não vai introduzir uma agulha, injetar nada com o New Skin, tá? Não sei se isso responde à pergunta. Se era isso que você queria saber, acho que é a Sabine que perguntou. Se eu Eu acho não. importante, Sandra, mencionar, mas isso é mais com o profissional, mas vale a pena a equipe comercial também saber que o paciente precisa se preparar para o tratamento, dependendo da indicação, porque ele vai precisar ficar em casa, usar o protetor solar. Então, assim, se for a indicação fazer a ablação, né, e fazer aquela técnica do pontilhamento, ele vai ter um downtime um pouquinho aumentado. Então, às Sim, vezes a gente fala é não invasivo, mas ele vai precisar de um tempo de recuperação. sim. Ele vai ficar Sim, porque com ele é as marcas. ablativo, né? Como você Ele é fazer um ablativo. laser que vai fazer, então vai ficar visível as crostas, né? Então é É, importante ter esse conhecimento. Mas avisar. normalmente, Mas isso no como eu curso ele falei, vai o saber, o pessoal já que profissional vai saber trabalha indicar. com jato, que já conhece, já sabe disso. Uhum. Mas é importante isso com certeza. Mais alguma pergunta? Tudo respondido, né? Pronto, tudo respondido. Então, eu queria fazer um pedido aqui para a equipe que está nos ouvindo, agradecer a presença de todos por terem ficado até agora aqui, e também para você fazer uma frase sobre o treinamento. Nós queremos fazer os treinamentos de forma que vocês aproveitem e que seja uma base para que você possa melhorar sua argumentação, sua persuasão, as maneiras com que você vai tratar aqueles obstáculos que o cliente vai colocar quando você começar a apresentar. Então, que você possa dizer, olha, está satisfatório, poderia ser assim, dar uma sugestão, né, para que a gente possa melhorar para o próximo treinamento. Né? Nós temos a perspectiva daqui que, por conta do dia a dia e dos atendimentos, das visitas, das explicações que vocês fazem acerca e as vendas que fazem, que vocês estão, ok, nós estamos fazendo um lembrete aqui, uma melhoria talvez no argumento, na sua frase introdutória, para que quando você chegar, você ter algo que falar e de impacto. Então, mas se isso está insuficiente, você possa dizer para nós aqui, eu vou pedir para fazer no nosso grupo lá do WhatsApp, para que a gente possa depois ter
registrado isso e a gente possa melhorar para o próximo treinamento. Legal. Dri, E eu, Dri, eu estou fazendo isso sem combinar com você, tá? É que me ocorreu a gente Uhum. fazer isso, então vamos ver o que vai sair. Não, isso é muito importante até para a gente também, que dá os treinamentos, melhorar o que a gente pode agregar, né, de coisas para vocês. Mas eu queria deixar aqui para vocês, né, que todos tenham muito sucesso, que vocês vão com uma cabeça de vendas, né? Eu falo isso, isso é muito importante, a gente estar lá com uma cabeça de vendas. Eu acho que fazer perguntas para os seus clientes é muito importante. É importante que vocês perguntem para eles: você faz o quê? Você trabalha com o quê? Né? Tentem se aprofundar mais com esses clientes que estão andando lá na feira, porque às vezes essa atenção é o que eles estão querendo. Hoje as pessoas são muito superficiais e cada vez mais a gente está vivendo essa superficialidade, até por conta da inteligência artificial e uma série de coisas que está acontecendo no mundo hoje. As pessoas têm uma carência, né, de estar ali, de ser ouvida. E como hoje é tudo muito corrido, as pessoas não querem escutar, as pessoas não têm tempo, né? Então, é importante quando o vendedor ele percebe que um profissional ele está interessado, ele está com dúvida, porque às vezes ele está passando ali, mas ele fica meio na dúvida do que é aquilo, está olhando, né? Aí seria legal vocês terem esse carinho, né, de chamar e perguntar, né, com o que você trabalha, o que você faz, esse tipo de coisa, e fazer essa amizade. Eu sempre falo que se sobressai o vendedor que tem mais relacionamento, né? A parte de relacionamento hoje eu acho muito importante, está faltando. E eu quero deixar aqui para vocês que eu vou estar com vocês, a gente vai estar lá e vocês também usem, né? Porque vocês têm que pedir. Eu também não posso chegar, às vezes, eu não quero ser invasiva. Às vezes que vocês estão conversando lá com a pessoa, e eu não quero ser uma pessoa invasiva, chegar lá, ficar ali escutando. Então, seria legal se vocês tiverem alguma dificuldade e achar necessário, pode me chamar. Eu vou estar à disposição de vocês lá para esclarecer, não só junto com o cliente, mas também pessoalmente, qualquer dúvida que vocês tiverem. Se o conhecimento que eu tenho e aquilo que eu trabalho pode ajudar, vai estar à disposição de vocês, porque eu quero que seja um evento de sucesso. É o que eu desejo a todos vocês. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada, Sandra. Da mesma forma, Clóvis, posso finalizar rapidinho? Por Eu favor. quero me colocar à disposição de vocês. Já estive com a MMO durante muitos anos, auxiliando naquilo que eu sei dentro do meu conhecimento. E da mesma forma que a Sandra se posicionou, vou estar lá com vocês. Não vou ser muito invasiva de atravessar venda nenhuma, mas a gente está lá para completar, né? Tirar a dúvida clínica, que é o que eu faço. Trabalho com laser há muitos anos. Tenho uma boa bagagem aí para auxiliar vocês, uma parte mais técnica. Comercialmente, vocês são muito fortes. A MMO se diferencia em tudo que faz. Então, com certeza, os nossos clientes sabem o que eles estão adquirindo, mas às vezes uma parte técnica, uma explicação um pouco mais da vivência no dia a dia, dentro do consultório, faz uma diferença na hora do fechamento. Então, o que vocês precisarem de mim, vou estar lá com o maior prazer ajudando vocês. Muito obrigado. Obrigada, Ju. Obrigada. Agora o Cris ele vai falar um pouquinho sobre o novo aplicativo que a gente vai ter no evento, né? Vai explicar um pouquinho. A gente tem um vídeo também que ele fez. Então, Sandra, deixa eu vou mudar aqui o destaque. Pronto. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, equipe. Bom, a Adri já deu o spoiler dela. O que eu preparei esse ano para vocês, eu coletei muitas informações ao longo desses quase 4 anos que eu estou aqui com vocês na MMO, e eu notei uma certa correlação entre a nossa tecnologia e o modo manuscrito que a gente trabalha. Eu acho que isso afeta muito o fechamento de pedidos de vocês, principalmente em eventos, que eu vejo que às vezes o volume de vendas é muito grande, a demanda de informação às vezes se perde no caminho. Então, basicamente, o que eu preparei para vocês, vou antecipar aqui, é sair disso daqui. Opa, meu fundo está desfocando. Vou ajustar aqui. Deixa eu tirar o desfoque. Isso. Nós vamos sair disso daqui para isso daqui. Aí vocês falam, Cris, mas como que a gente vai mudar do manuscrito, aquele bloquinho que a gente escreve à mão,
pro negócio bonito impresso que você mostrou aí. Eu fiz uma pequena apresentação para vocês, eu vou compartilhar agora, tá? É para estar sem som Tá mesmo, sem Cris? Eu som, Cris. Tá sem som? Para mim tá normal, tá? Na hora de você compartilhar, tem que pôr o som. Ah, vamos voltar, a gente volta. Agora sim. Posso ir? Olá, time de campeões da MMO! Estão prontos para transformar a maneira como vendemos em nossos eventos? Apresentamos o novo aplicativo Pedidos MMO, a sua nova ferramenta para vender mais rápido e com mais estilo. Esqueça o papel e a caneta. Este aplicativo foi desenhado para a palma da sua mão. A interface é limpa, moderna e incrivelmente rápida. O seu painel principal é o seu novo centro de comando. Com apenas um toque, você pode criar um novo pedido ou gerenciar todos os que já estão em andamento. Vamos criar um pedido juntos. É simples. Após adicionar os dados do cliente, a busca de produtos é inteligente, o carrinho de compras é visual e o cálculo de totais é instantâneo. Descontos? Brindes? O sistema cuida de tudo para você. E o mais importante, ele funciona até se a internet do evento falhar. Continue vendendo sem interrupções. O aplicativo salva tudo com segurança e sincroniza assim que a conexão voltar. Quer saber como está seu desempenho? Acesse a tela Minhas Metas. Ali, você acompanha seu progresso em tempo real, vendo o quão perto está de bater seus objetivos. É a sua motivação diária para ir além. E para facilitar o networking, criamos o Crachá Virtual. Com um clique, seu perfil com um QR Code aparece na tela. Peça para o cliente apontar a câmera e pronto, seu contato do WhatsApp é salvo no celular dele. Simples, moderno e profissional. Tudo isso com a máxima segurança. Seus pedidos são seus e de mais ninguém. O novo aplicativo Pedidos MMO é mais que uma ferramenta, é o seu parceiro de vendas. Estamos colocando o poder da tecnologia na sua mão para que você possa focar no que faz de melhor, construir relacionamentos e fechar grandes negócios. Vamos juntos fazer deste evento um sucesso histórico. Boas vendas! Gostaram? Aí, Cris, beleza, muito bom, viu? Gostaram? Esse é um pouquinho, Bom, né? demorou, viu? Hã? Não, demorei, eu tive vários tropeços durante o caminho aí. Ah, tive bastante apoio, principalmente da Juliana aqui, porque como ela faz essa mediação entre o sistema da empresa e vocês no evento, ela esteve sempre ao meu lado, me orientando, fazendo solicitações. Inclusive, hoje, às 10 da manhã, eu estava fazendo alterações no aplicativo ainda hoje, tornando cada vez melhor para vocês, tornar o mais transparente possível o pedido para o cliente e vocês no momento do fechamento, tá? No grupo do WhatsApp, eu vou estar enviando esse vídeo de apresentação, vou estar mandando um tutorial que eu fiz de como vocês vão preencher os dados. Eu fiz da uma forma mais simples e implícita possível as informações. Acredito que vocês não vão ter dúvidas, porque celular é uma coisa que está dia a dia na nossa mão. Então, ninguém vai ter dificuldade para preencher. Tá? Também vou estar encaminhando lá no grupo uma orientação que a Ju pediu da parte jurídica. Peço que vocês leiam com atenção, salvem esse arquivo para estar
sempre acompanhando vocês lá no dia a dia. Esse aplicativo, vocês não vão se cadastrar. Eu já criei a equipe de vendas. Ele já está a equipe fechada, tá? Por segurança, eu já criei as senhas para cada um de vocês. Então, eu vou encaminhar pelo WhatsApp do marketing a senha individual de cada um da equipe de vendas. O link de acesso e a senha, tá? Para usuários Android, ele vai aparecer um botão para vocês instalar esse aplicativo no dispositivo. Então, ele vai virar um ícone na área de trabalho lá no dashboard de vocês do celular. Você só pode clicar e abrir ele diretamente. Coloca o seu login, seleciona o seu login e senha e ativa. Para o iOS, né, o iPhone, é um pouquinho mais complexo. Mas eu vou estar pedindo orientação aí de alguém que mexe mais com iPhone para estar me informando como que faz, eu compartilho com vocês em breve também. Tá certo, pessoal? Bom, isso aí que eu apresentei, vou encaminhar as informações lá para vocês e, com paciência, eu vou encaminhando as senhas individualmente para cada um, tá? Não estarei presente esse ano no CIOSP com vocês, então eu desejo sucesso, arrebentem de vender, tá? Porque agora acabou as desculpas, tá? Todo gerenciamento vai ser feito pela Juliana, mas eu vou estar aqui no back office, aqui na empresa, dando suporte no que eu puder, tá? Não vou deixar vocês na mão de forma alguma. Estarei aqui sempre que possível. Então, dúvidas, a gente vai conversando. Sucesso mais uma vez. Beleza, pessoal? Ô, Cris, só uma pergunta. A Pois gente vai não. mandar o pedido, mas esse papel impresso o cliente vai receber para Eu vou levar. chegar lá. Não, vou chegar lá. Como vai funcionar? Você vai emitir os pedidos no celular e os pedidos ficarão ali no celular. Porém, a Ju, ela tem um acesso administrativo a esses pedidos. Ela vai ter lá todos os pedidos que estão entrando. Ela vai ter uma listagem, ela tem uma versão do aplicativo para ela. Vai ser impresso 2 cópias desse pedido. Uma cópia para o cliente e uma cópia que vai ser assinado. Ele vai assinar à mão. A gente vai ter a rúbrica ainda do cliente, que essa cópia vai ser arquivada ali com a Juliana, tá? Orçamentos, pagamentos via link de um cliente remoto, esse pedido vai ser gerado em PDF para vocês. Então, ele vai ser enviado por PDF, aí a Ju faz o controle através do nosso aplicativo também, da parte administrativa dela. Tá? Mais alguma dúvida? Posso tirar? Bora. Tudo certo? Eu acho que vai facilitar bastante, né, Cris? Porque uma vez que você recebeu um cliente no stand, fez um orçamento para ele, salvou os dados dele, ele já copiou os seus dados por QR Code, você já tem um relacionamento ali com ele. Então, você está com os dados dele, ele já está com os seus dados, já salvou, quer dizer, você tem uma ferramenta muito ágil. Saímos daquele negócio de ficar anotando o número do telefone no catálogo para algo muito mais interativo. Então, esse tempo que você está ali, cabeça baixa, anotando, você pode estar prospectando, pode estar antenado no evento, e a cada cliente que chegar até ali, você vai ter uma forma de se conectar com ele, através do orçamento que você gera, e através do QR Code que você já passa a falar com ele. Olha, tá aqui meu QR Code, já me dá um oi e nós vamos ficar em contato. Isso, acho que vai ser... Essa ferramenta vai ser, assim, fantástica. Muito obrigado, viu, Cris? Isso aí vai ajudar muito a gente. Obrigado a você e a Ju aí que trabalharam nisso. Mais alguma dúvida? Alguém mais? Perguntar alguma coisa? Pessoal que está aí, os externos, pessoal de fora. Ah, um detalhe, óbvio. Vamos lá. Esse aplicativo, ele não é fechado para o CIOSP, tá? Ele é multi-eventos. A cada novo evento, eu posso finalizar realizo o backup de todas as informações que estão nele e ativo ele para um novo evento. Então, o que a gente resolveu fazer para vocês, equipe de vendas? A partir de hoje, até o dia 26, eu criei um evento de teste. Então, vocês poderão logar hoje e efetuar pedidos fictícios dentro desse aplicativo, para vocês entenderem como ele funciona, como a medição de metas. Vocês podem estar interagindo com a Ju através do WhatsApp, ou comigo mesmo. A gente vai, em tempo real, atualizando o status desses pedidos para vocês. Vocês têm controle desse pedido. Por exemplo, no tutorial eu vou estar exemplificando isso melhor. Um cliente acabou de comprar um equipamento. Aí ele resolveu voltar e quer comprar outro. E a Ju não processou esse pedido ainda.
Por exemplo, a Andrea vendeu um recover. Aí o cliente voltou, ele quer comprar uma ponteira de acupuntura. Naquele mesmo pedido, a Andrea pode clicar e editar o pedido, acrescentar esse item no pedido. Não precisa gerar um pedido novo, tirar uma nota nova. Ela pode modificar, desde que ele não tenha sido processado ainda pela Juliana no sistema. Tá? Pedidos processados, eles são encerrados para edição. Então, você tem essa flexibilidade de estar alterando o pedido. Você pode estar acrescentando novos itens. Ao invés de ficar rasurando o pedido, ele está ali na sua mão. A pessoa está ali negociando ainda, ela se interessou por uma outra coisa, você apresenta, ela quer mais aquele, você vai acrescentando no pedido, vai agregando valor nele, e vai ficando o pedido cada vez mais completo. Muito bom. Aqueles clientes que vão para comprar bico de acupuntura, ponta de new skin, que a gente fica com preguiça de preencher o pedido, vai ficar fácil agora. Pois é, fica mais fácil. Então é isso, pessoal. Vou estar compartilhando com vocês lá esse vídeo de apresentação, vocês assistirem mais à vontade. O tutorial já vou compartilhar no grupo com vocês. E o link com a senha eu vou estar enviando individualmente para cada um, tá? Então, tenha um pouquinho de calma que durante a tarde eu vou estar compartilhando com vocês. Tá certo? Mais uma vez desejo sucesso a toda a equipe que estará presente no CIOSP. E vamos arrebentar de vender, gente, porque ó, agora tá na palma da mão de vocês, ó, as vendas. Bom, gente, vamos encerrar por aqui então. Amanhã a gente tem o treinamento com a Lizarelli, né? Falando da parte mais focada na parte de odonto. E é isso. Vocês podem mandar, se tiver alguma dúvida ainda da questão de ROF, né? A gente passa para a Sandra ou conversa. E a gente vai se falando até a data do evento. Ótima finzinha de tarde para vocês e até amanhã. Beijo, Tchau, até gente. amanhã. Obrigado. Obrigado, Dri. Obrigado, Sandra. Obrigada, Clóvis. Valeu, pessoal. Obrigada, Abraço. Sandra. Até amanhã. Gente, o princípio do Estado,